Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Nós somos três amigos que se reúnem semanalmente para fazer grandes perguntas e tentar respondê-las. E hoje a gente chegou no cúmulo dos nossos possíveis temas. Hoje a gente chegou no ápice daquilo que seria interessante da gente falar. Hoje a gente finalmente vai responder a grande questão, maior que todas as questões que já foram feitas aqui nesse canal, em todos esses 20 e tantos episódios aqui de podcast. A gente finalmente vai tentar, depois de tentar descobrir muita coisa, a gente finalmente vai tentar entender o que é sexo. Vai ser o nosso episódio com mais visualizações. Realmente, é um dos temas que, assim, parece óbvio, a gente tá aqui rindo, mas ele é também um dos temas mais nebulosos, de certa forma, porque muitas vezes a gente fala assim, de sexo sem saber que tá falando de sexo. A gente confunde sexo com um monte de coisas e saber identificar quando aquilo que nós temos em mente é só sexo e não outra coisa é muito importante. O sexo, muitas vezes a gente confunde, por exemplo, o amor com sexo. O pão com sexo. O pão com sexo? A melancia American Pie. Tá, Marcelo. Esse vai ser o tom do episódio. Desculpa, gente. Eu tive que chamar ele. Melancia mesmo. Mas e também porque o sexo ele é uma das áreas de maior consequência na vida humana. Não apenas individualmente, né? A gente fala muito de sexo, tipo, sexualidade como definidor da identidade e tal, tem isso. Mas também civilizacionalmente, porque a origem da civilização é sexual, de certa forma, porque, bom, primeiro você tem que ter mais de uma pessoa, né? E normalmente isso envolve algum tipo de organização e essa organização ela tem um elemento sexual, porque as primeiras organizações humanas eram famílias, né? Então era justamente um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, se reproduziam e a gestão daquilo ali é a origem da civilização. Então seria isso. O sexo ele é definidor do homem e da sociedade de muitas formas. Eu acho que ele é uma força matriz da sociedade que não é reconhecida bastante. Então esse é o motivo da gente trazer esse tema com tanta seriedade e profissionalismo no Farol Podcast. Eu acho que normalmente o tema lascivo relacionado à palavra sexo faz com que muitos outros subtópicos que estão dentro dessa pequena palavra fiquem um pouco esquecidos. Então a gente pensa imediatamente sexo, já vem aquela ideia dos corpos unidos, daquela coisa, daqueles temas que a gente gosta daquele pudor, daquele negócio de a gente ficar envergonhado de falar. E muitas vezes isso impede a gente de ter discussões. Eu vou tentar não usar mais o tema aprofundado aqui. Eu já pensei em algumas piadas mais abrangentes. Tá. Mais abrangentes. Não use profunda. Sobre esse tema. Mas como você falou da origem da civilização, uma força motriz também que leva o ser humano a querer... que tem uma motivação, existem poucas motivações maiores do que a ideia de reprodução. Na verdade, ela se você pegar por um ponto de vista naturalista, eu não estou pegando uma filosofia naturalista, estou pegando uma de homem com natureza, né? Estou pegando num ponto de vista biológico, evolutivo, né? Biólogos evolucionários vão falar pra gente que o princípio o princípio mor de todo ser vivo que habita o nosso planeta e olha que interessante, o princípio mor é a propagação dos genes o mais distante possível no futuro. Então, muitas pessoas entendem que o propósito de seres vivos é a reprodução. Essa visão mudou ao longo das últimas décadas, porque reprodução é um termo que pode significar muitas coisas. Sim. Então, reprodução de dois seres para formar um novo ser vivo. E existem maneiras de reprodução. Inclusive, reprodução, não estou nem falando só de, por exemplo, nascer por meio de ovo, nascer por meio dentro de um outro ser. Eu estou falando, às vezes, também de você reproduzir no sentido de até clonagem. Existem seres vivos que se clonam, às vezes. A reprodução sexuada, ela não é universal na natureza. Você tem muitos seres que não precisam de outro indivíduo para se reproduzir. Árvores, bichos do mar. Bactérias. Exato. E corais. existem estratégias para você se reproduzir. E a reprodução, ela não necessariamente é o fim. O fim é você pegar os seus genes
e você potente. jogar o mais distante quanto possível você possa no futuro. Sim. Esse seria o objetivo de seres a biologia, ela tem esse propósito, por assim dizer, né? O ser humano, ele tem um outro princípio além disso, que é importante a gente comentar, por isso que é importante já comentar em relação a sexo, porque o que o Kiesel falou aqui, ele trouxe aqui nessa introdução do episódio, é muito importante, que existe um foco moderno no sexo de como essa força motriz, no qual, como se fosse um princípio, quase como se fosse um universal do ser humano, que está acima de todos os outros. Sim, sim. Então, muitos pensadores pós-modernos, por exemplo, como Foucault, eles vão olhar para a história do desenvolvimento do sexo e eles falam assim. No caso, Foucault vai trazer essa noção de que sexo era um tema aberto nas sociedades mais arcaicas, e com o tempo, pessoas foram escolhendo reprimir as noções de sexo e criar os tabus. Então, a ideia Foucaultiana seria de tentar retomar essas discussões para ir além desses tabus e entender o princípio de dominação que estava por trás deles, né? A partir disso, você tem muitas revoluções, e você tem a revolução sexual começou acho que nos anos 60, Por aí. que vai abrir as fronteiras de trazer essa noção de sexo de volta. E eu não vou nem entrar no mérito de se essa análise histórica é factível ou não. Isso não cabe aqui, eu acho. Mas de trazer esse tema de novo. E agora ele está tão saturado, embora ainda tenha tabu de se falar isso. Por exemplo, você não vai abrir uma conversa sobre sexo no seu meio familiar, no jantar da família. Eu espero que não. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Mas, ao mesmo tempo, existe uma certa saturação. Porque, ao mesmo tempo em que ainda existe um tabu, em muitos meios sociais é muito comum falar sobre sexo. Sim. Inclusive, parece que é o único tópico, né? Sim. E o ser humano, só para finalizar, eu já passo a palavra para você. Perdão, vai em frente. Voltando para o princípio biológico, o que diferencia o ser humano dos outros seres que podem estar presos nessa questão de jogar seus genes no futuro, o ser humano ele tem uma ferramenta maior chamada cultura. Existem animais que têm cultura, existem animais que têm aprendizado. Então, alguns animais têm pais que ensinam para os seus filhotes o que eles têm que fazer. É um embrião de cultura, mas o ser humano é o único que universalizou isso ao ponto de... É como se fosse uma estratégia dos nossos genes, que demoram milhares e milhares de anos para se adaptar, de usar uma camada cultural que é mais rápida, né? Sim. E você pode jogar significados grandes para muitas pessoas por meio de mensagens culturais. Então, o ser humano tem isso. Então, já começa a partir daí. Se o sexo, ele é ou não é o princípio fundamental, porque nós somos, William James, um dos fundadores da psicologia moderna, falava que o que diferencia o ser humano de outros animais é justamente a vontade que ele tem, às vezes, de ser casto. Casto no sentido de falar, hoje eu não farei isso. Diferentemente de outros animais, que quando tem oportunidade, às vezes vai, às vezes até de qualquer maneira que for. A capacidade de sentir um impulso e negá-lo. Sim. E eu achei interessante o que você falou, porque, de fato, a gente tem boa parte do nosso impulso sexual, ele vem de um impulso reprodutivo, mas é interessante porque o sexo no mundo animal e o sexo no mundo humano, e tudo bem, fazer essa divisão já é a partir de um certo ponto de vista sobre o que é o ser humano, mas eu acho que justamente é uma evidência clara dessa divisão, é que nós vemos o sexo não apenas como algo reprodutivo. Existe uma diferença sobre como é o sexo no meio puramente natural, né, e como ele funciona no meio animal. Inclusive, não é universal o prazer no sexo, né? Isso é um mecanismo evolutivo nosso que nos incentiva a fazê-lo, né? Inclusive, a própria ideia do orgasmo feminino, ele foi uma questão de debate no meio da ciência evolutiva por muito tempo, porque não era exatamente claro por que a mulher sentia prazer durante o sexo. E você tem esse elemento, então, reprodutivo no sexo, que é justamente você propagar a espécie adiante, como o Caio explicou, né? E ele é um elemento importante. Você tem o elemento afetivo, que é justamente você... O sexo, ele... E talvez o Marcelo possa até falar da mecânica cerebral melhor sobre isso, mas quando duas pessoas fazem sexo repetidamente,
a química cerebral delas muda e elas passam a ter um vínculo muito maior. Sim. Você tem uma sensação de pertencimento que é gerada a partir do sexo, e que é natural e que eventualmente vai acontecer, justamente porque é a sua natureza falando. Sim. E também você tem o elemento abrasivo, o elemento do prazer. O sexo ele não é só uma coisa que a gente faz por questões puramente funcionais. A gente tem gosto pela coisa. Isso também não é universal no meio animal. No meio animal, por exemplo, um escorpião, o sexo pra ele eu tenho aqui uma bolsa de esperma, eu tiro aquilo e eu coloco na vulva da escorpião fêmea e pronto. Tá feito o sexo, cada um pro seu canto. Né? Sim. Assim, você tem animais como a abelha, que explode Eles depois do explodem sexo. Depois prazer. do sexo. É O uma bichinho explode, ele tem Ele- o prazerzinho dele da única vez na vida dele, foi tão bom que o bicho explodiu e não voltou mais. Copula e some. Só que vai pro além. Nunca mais Não, retorna. e não só isso, mas aranhas também acontecem isso, Sim. garfanhotos. O louva-a-Deus, o bicho ele tem que. O louva-a-Deus ele tem que copular com a fêmea e depois sair correr, porque senão a fêmea vai virar e vai comer ele. Na verdade, ela come durante o ato. do Durante. Durante Ele o não ato. tem nenhum coito. fugir. Não tem nem como fugir. E o corpo continua ali, mesmo sem a cabeça. Sim, Porque, tipo, não finalizou, por assim dizer. o bichinho tá sentindo dor e prazer ao mesmo tempo. Eles são meio sadomaso. São Sim. assim, E a fêmea faz isso porque ela precisa de nutriente. sim. Então ela faz isso como mecanismo de alerta total. Sim. Ela come a cabeça do macho Uhum. para ter mais energia para continuar copulando. E Sim. em vista dessas explicações da falta de prazer, ou até mesmo de consequências trágicas como a morte decorrentes de sexo em outros animais, por que sexo ele é um mecanismo de reprodução tão importante? Existem animais que não se reproduzem por meio de necessariamente sexo. Então existem espécies de lagartos que eles conseguem realizar clones. Sim. Então as fêmeas conseguem produzir cópias de si mesmas, no sentido de que elas não necessitam de um macho para copular. Um monte de mulher agora Tá pensando, tá yes! pensando, uau, não precisamos de homens, vamos aprender que nem os lagartos. Então, existe um Você grande não é um risco, lagarto? existe um grande risco de, caso, sei lá, Deus, daqui 200, 300 mil anos isso aconteça com seres humanos, existe um risco em clonagem, que é o seguinte, quando você clona, o que acontece é, o seu código genético ele é duplicado. Então você tem uma espécie que está expert em clonagem. Então você tem múltiplas fêmeas com o mesmo DNA. O que acontece? Vamos pegar um exemplo do ser humano que tem vários códigos genéticos diferentes para cada ser humano. Isso é uma estratégia muito melhor de sobrevivência. Por Uma quê? engenharia genética absurda. Imagina na época da Covid, que a gente teve a pandemia. O que aconteceu na época da Covid? O que a gente fez? A gente fez um lockdown, e o lockdown era focado principalmente em pessoas, embora chegou um momento que foi universalizado, era focado em proteger as pessoas em situação de risco. Sim. Por que você tem certos riscos para doenças? Por que pessoas têm riscos para certas doenças e outras não? Porque cada uma tem um código genético diferente. Sim. Se todo mundo tem um código genético igual, vai chegar um momento onde um único patógeno vai destruir uma espécie inteira. Sim. Porque imagina se todo mundo, se o único ser humano com o único código genético existente fosse de grupo de risco para Covid, a raça humana não existiria mais. O que acontece muito com cães, hoje em dia, tipo, por exemplo, cães com pedigree. Pedigree seriam pais de sangue puro que têm um código genético bom. Porém, na mesma raça, eles têm o mesmo código genético. Sim. Então, é muito comum cães de raças específicas terem os mesmos problemas genéticos. Sempre. Porque não tem miscigenação. Tipo Bulldog. Bulldog, O Bulldog que tem muito vive problema de problemático. pele, com a Pug. respiração e cardíaco. Puta. Dálmatas tem problema de pele. Boxer tem câncer, uma tendência de câncer muito alta. Sim. É mais fácil, né? Certas espécies, como o ser humano, por exemplo, que tem essa facilidade de reproduzir por meio de sexo e gera um outro ser que tem um código genético totalmente diferente de qualquer outro que já existia na história da humanidade. Sim. E É até, uma estratégia muito melhor. e até isso te torna mais único. Sim, Porque e só você tem esse seu código genético. Sim, e permite também, através de mecânicas de atração, que apenas as características mais desejáveis sejam transmitidas adiante. Um detalhe interessante, se eu não me engano, 1 a cada 16 homens tem um herdeiro genético hoje. De todos os homens que nasceram, 1 a cada 16 tem um herdeiro hoje. É interessante você entrar nesse ponto, porque aí a gente entra numa diferença muito importante, porque sexo é uma palavra que remete, obviamente, a sexo biológico que fala de macho e fêmea. Sim. Certo? Que toda espécie tem.
e os seres humanos também seguem essa categorização. Então, entre machos e fêmeas dentro dos seres humanos, a gente chama de homem e mulher. Homem e mulher é uma categoria específica de... Você não vai chamar um cachorro de homem, a não ser pelos princípios de você não ter que ficar classificando biologicamente toda vez que você encontra um animal, né? Sim. É para facilitar a comunicação, mas não existe homem e mulher a não ser em ser humano. Sim. E não é apenas o órgão genital que faz com que um homem seja homem e uma mulher seja mulher. Existem muitas outras diferenças que a gente não precisa necessariamente citar aqui agora, mas envolve toda a bioquímica, a neuroquímica, toda a biologia celular da pessoa, em níveis moleculares também, que tem múltiplas diferenças anatômicas, enfim. Isso que você falou agora é interessante, porque agora o que acontece? Quando você tem uma distribuição por sexo e você tem macho e fêmea, existem estratégias sexuais que cada um vai adotar. Sim. Então a maneira com que homens e mulheres se relacionam com o sexo tende a ser bem diferente. Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegar, você falou aqui de homens que deixam herdeiros, né? Uhum. A maioria dos nossos ancestrais são mulheres. Sim. A grande maioria. Isso acontece por diversos motivos, mas as estratégias sexuais dos dois são diferentes. Justamente por conta de dois fatores. A maneira como eles se reproduzem, certo? A maneira como eles se reproduzem. Os gametas que são produzidos ali, que diferenciam entre homens e mulheres. E também, além da teoria, pegando ali, partindo da teoria de evolução do Darwin, depois que Darwin publicou a teoria da evolução dele, ele também falou sobre seleção natural e falou também de reprodução. Uhum. Seleção por meio de reprodução. Seleção sexual. Mas foi um outro cara chamado Robert Trivers, que fez um grande estudo sobre diferenças de relacionamento para com o sexo entre homens e mulheres. Uhum. E ele descobriu o seguinte, isso em várias espécies, tá? Não só no ser humano. O sexo que mais possui investimento no filhote é o mais seletivo. Uhum. Então a mulher, no caso do ser humano, adaptando para o ser humano, a mulher, ela obviamente tem um maior investimento de tempo, de recursos, na própria biologia dela, na energia dela, porque ela está abrigando um ser dentro dela que vai sair e depois vai ter que ser amamentado e não tem nenhum outro tipo de alimento que supere o leite materno para nenhum ser humano. Então, assim, a mulher vai ter um investimento maior. Portanto, ela é mais seletiva em como que ela vai se relacionar com o sexo. Então, por exemplo, o homem, ele pode ser menos seletivo. Por quê? Porque ele simplesmente joga uma substância dentro de um corpo alheio e depois isso vai ou não gerar uma criança. Isso em praticamente todas as espécies. Sim. Algumas são diferentes, como, por exemplo, o cavalo marinho. O cavalo marinho, o homem abriga os ovos para a mulher, né, depois, né? Então ele tem um investimento maior, então nos cavalos marinhos os homens são mais seletivos. Os homens não, né? Acabei de falar que não existe homem em outras espécies. Os machos são mais seletivos. Os machos são mais seletivos. Sim. Em seres humanos, por conta disso, o que acontece? Isso é um estudo que foi replicado em qualquer tipo de país que você possa imaginar. Então é generalizável através de várias culturas. A mulher, ela é mais seletiva quando ela vai escolher um parceiro para relacionamentos a longo prazo. O homem, ele é um pouco menos seletivo. Ele fica mais seletivo quando ele pensa em quem ele vai casar. Sim. Mas a mulher continua sendo mais seletiva com o homem porque ela vai passar por momentos onde ela vai precisar ter uma pessoa do lado dela que ajude a cuidar de uma criança que está nascendo dentro dela. Existe, inclusive, uma máxima que é comumente difundida hoje em dia em discursos sobre relacionamento, que é as mulheres têm o monopólio do sexo, os homens o monopólio do relacionamento. Me explica melhor isso. Como assim? É a ideia de que, assim, uma mulher ela tem muito mais ofertas de sexo do que de relacionamento. Especialmente, por exemplo, considera uma jovenzinha, ela tá ali, sei lá, em idade de faculdade. Quantos homens vão se aproximar dela desejando contato sexual? Inúmeros. Inúmeros, Não centenas. só faculdade, não só na época de faculdade. Dependendo como bela ela for, milhares. E pela vida toda. Mas nenhum deles, ela pode ter o investimento emocional que ela quiser com qualquer um deles. Eles só vão assumir ela, por assim dizer, se eles quiserem.
Sim, porque é isso que é interessante. Isso que é interessante. Então ocorre um cálculo de seleção em ambas as partes, mas para fins distintos. Exato, porque o homem, ele pode muito bem reproduzir e ir embora. Sim. Sim. Isso é uma estratégia evolutiva que foi utilizada em certos contextos. Sim. O homem, ele pensa assim, eu não vou ter uma criança dentro de mim, porque a gente tem que esperar 9 meses. De novo, investimento de tempo da mulher em relação ao seu filho. Uhum. Então, o que o homem ele pode pensar? Ah, eu vou simplesmente sair transando pra lá e pra cá, eu posso ter 500 herdeiros se eu transar com 500 mulheres. Uhum. Se a mulher transar com 500 homens, ela vai ter um herdeiro, Sim. que é uma que vai crescer dentro da barriga dela por 9 meses, independentemente de quantas pessoas ela fez sexo. E que ela teria que criar sozinha, muitas vezes, se o Sim. cara abandonar ela. E Sim. que é uma fragilidade, é uma posição de fragilidade inequívoca. E aí é interessante, a gente tem estratégias de sexo que são feitas em longo prazo e curto prazo. O sexo casual é uma estratégia de curto prazo. Sim. Então, assim, por que a gente não sai por aí fazendo... Por que o homem, por exemplo, ele não sai por aí fazendo só sexo casual? Muitos fazem. Quer o engravidar e abandonar. Sim. Isso acontece muito. Uma estratégia por parte das mulheres é ter um investimento emocional com o homem antes de... Eu vou usar um termo chulo aqui. Antes de abrir as pernas pro cara. Ela vai ter um investimento emocional para entender se o cara realmente é um cara com quem ela possa contar, ele não vai fugir depois que ela ficar grávida. Inclusive a castidade ela surgiu como uma estratégia sexual das mulheres para poder justamente evitar esse tipo de situação. Inclusive isso bate em um tema que eu acho importante trazer também, né? Porque eu mencionei antes que existem essas 3 características do sexo. Ele é reprodutivo, afetivo e aprazivo. Né? Então você tem prazer, você tem relacionamento e você tem reprodução. Você tem muitos dos exageros e das posturas danosas em relação ao sexo ao longo da história ocorreram por virtude, ou falta de virtude no caso, de você sobrevalorizar uma desses elementos acima dos outros. Então, por exemplo, o puritanismo sexual, né? De, sexo tem que ser na posição papai e mamãe com o olho... com a luz apagada e o homem por cima e não pode gemer. Isso é uma sobrevalorização do aspecto reprodutivo do sexo. O amor romântico, que era tão comum no século XVIII, né, onde muitas vezes, não, eu sei que eu sou casada, que eu tenho filhos, tal, mas eu amo ele. Isso era uma sobrevalorização do aspecto afetivo. E você tem uma sobrevalorização que é prevalente, eu diria hoje, na nossa cultura sexual, do aspecto aprazivo. O sexo ele é sobre prazer exclusivamente. Isso gera muitos problemas. Sim, eu até para concluir, porque alguém pode pensar, e acho que todo mundo já pensou, sobre a utilidade do sexo como prazer, né? Sobre a ideia de você ter sexo com pessoas e ter prazer a respeito disso, e onde que você hierarquiza o prazer no sexo, né? Então você vai ter respostas diferentes dependendo de onde você está e para quem você perguntar. Então existem práticas religiosas que vão falar o prazer está abaixo de outras concepções de sexo, como o sexo como unificador de espíritos e gerador de vida, por exemplo. Se pegar, por exemplo, a visão católica a respeito disso, acho que... É um pouco diferente. A visão católica ela coloca as 3 coisas tipo em lado a lado. Lado a lado. Lado a lado. Tipo, tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Certo. Tem que ser unitivo e tem que ser reprodutivo. Quer dizer, tem que ser reprodutivo no sentido de que você não pode fazer nada para impedir aquela reprodução. Entendi. Aí dependendo de onde você for, você vai ter respostas diferentes. Então, pensando nessas duas estratégias, se você pensa em sexo como prazer, normalmente você vai ignorar o sexo para ter uma relação a longo prazo. Você vai focar numa relação de curto prazo. Sim. E existem pessoas que pensam, por exemplo, em reprodução. Como eu falei agora, tem estratégias tanto para curto para... Aliás, interessante, porque da maneira que eu deixei exposto, alguém pode falar assim, quer dizer que as mulheres tiveram investimento emocional nos homens ao longo de muito tempo para impedir que eles fujam. Esses homens são filhos da puta e todos eles querem fugir e engravidar 200 mulheres. Cara, não, porque existe um elemento também afetivo que faz com que o homem queira ficar, que é a criação do seu próprio filho. Sim. Que tem homens que sim. Não é todo homem que simplesmente quer engravidar e sair correndo. Existem homens que querem e outros que não querem.
Mas existem homens que querem genuinamente ter uma criança para cuidar. Uhum. E isso acontece por um elemento até prático da coisa, que é crianças que crescem sem um pai, elas morrem mais cedo, têm a chance de morrer mais cedo, Uhum. e em momentos da vida, porque não tem uma outra pessoa para cuidar dela também, tá? Uhum. É mais difícil. E elas vão pior em todo tipo de métrica que você possa imaginar. Na escola, na vida prática. Tem maior possibilidade de se envolverem com o crime. Sim. Então, assim, existe um elemento prático. O ser humano, a criança, quando ela nasce, ela não foi... Ela foi feita, assim, né? Ela tem uma necessidade de ter as duas pessoas ali cuidando dela. Uhum. Menos de 2 pessoas é problemático. Mais de 2 pessoas também é problemático. Uhum. Aí fica muita gente. Sim. Para a criança poder ali ter a disponibilidade afetiva. Sim. Então isso é universal. Então, assim, só queria trazer esse ponto. Agora, sexo hoje em dia, ele se tornou, porque antes era uma obrigação Uhum. que você tinha que ter, às vezes comunitária, Sim. para você, nos interesses não apenas privados, mas interesses públicos, Esse é um de ótimo ponto. manutenção da espécie, manutenção das comunidades. Não apenas da espécie, porque você tem comunidades diferentes de seres humanos que muitas vezes eram rivais. Sim. Então você tinha que ter gente se reproduzindo para interesses de comunidade. E... Não só isso, mas também interesses familiares, que, por exemplo, por muito tempo no medievo e na antiguidade, você não ter filho era um risco, porque o seu legado e as suas posses e heranças não teria continuidade. Exato. Então, por exemplo, casais que se casavam e não tinham filhos eram mal vistos, porque não tinham um herdeiro apto bastante para continuar seguindo aquela família, aquela tradição e aquelas terras e aquelas posses. Sim. Isso desde nobreza até a plebe. E não apenas isso. Ter muitos filhos era um sinal de status. Sim. Até porque sim. aquilo, é o seguinte, você tem o seu sustento através da agricultura, né? Você tem um campo ali, digamos, de, sei lá, 30 acres. Você tem a sua casinha, você planta a uva, a sua esposa esmaga ela e transforma em vinho para vender. Normalmente as configurações de como uma casa operava na antiguidade eram assim. A partir do momento que você tem um filho e ele chega à maioridade, agora você tem 2 mãos trabalhando no campo, ou 2 mãos esmagando as uvas, ou uma pessoa cuidando exclusivamente da venda. Então, quanto mais pessoas você tinha, maior era a sua capacidade de trabalho e, portanto, maior era a sua riqueza. Então, você tinha esse elemento de realmente prático na reprodução. As normas sociais alteraram, em certos locais, as estratégias sexuais que as famílias empregavam, né? Sim. Hoje em dia, na China, você tem mais benefícios sociais se você tem herdeiros masculinos. Sim. Então, muitas famílias querem homens na família. Isso daí também é curioso, porque eu conheço gente que tá morando no Japão, e o membro do casal, o homem do casal, ele cresceu lá. Ele fez o fundamental em parte do ensino médio no Japão. E ele falou que, por exemplo, para o japonês e para o chinês, é interessante ter um filho homem, porque culturalmente a filha mulher vai para a família do homem. Cuidar dos pais do homem, dos sogros. E a família da mulher, não. Porque antigamente, olha isso, tempos de guerra. Como eles tiveram muitas guerras, tinha uma escassez muito grande de homens, porque os homens estavam na guerra, morrendo. Então tinha muita mulher. Sim. Então eles começaram a ter que ter estratégias de se a gente não se reproduzir, a gente vai morrer. A nossa cidade vai morrer. Então o que vamos fazer? Vamos oferecer mais bens para nossas filhas serem mais interessantes para ter poucos homens disponíveis para a gente. E o que era isso? Dote. Era ter a certeza de que a sua família, a família do seu filho, teria um suporte, porém, a longo prazo isso foi continuado e, por exemplo, a nora não cuida dos próprios pais. Cara, isso é da Grécia Antiga até aqui. Sim. Na Grécia Antiga era assim também. Existiam épocas em certas cidades-estados gregas onde quando era feito um casamento entre homem e mulher, o homem carregava a mulher nos braços e levava para a casa dele. Como se você... Alguns vão olhar para isso e falar como se fosse a aquisição de um bem, não sei o que. Era na verdade a mulher entrando na família, que era em tempos imemoriais, até dentro dos gregos, era até mesmo o centro comunitário, né? As famílias viviam isoladas entre si e cada uma tinha uma religião própria. A mulher entrava nesse culto da família. Inclusive é uma reprodução do gesto de você carregar uma criança
Sim. Né? Uma criança de colo, normalmente você teria que carregar nos braços também. Então era justamente a ideia de essa nova pessoa na família, esse novo nascimento na família. Uhum. E eu acho que você está entrando, inclusive, num ponto muito interessante, porque Aristóteles, em Política, ele fala que a origem do Estado é justamente a família. Que o parentesco, o oikos, ele deu o primeiro modelo de Estado onde você tinha uma hierarquia muito clara de poder interpessoal. Então, a criança tem sobre ela como autoridade a mãe, Uhum. que tem a maior responsabilidade sobre a criança. Né? Então, cara, quando um bebê nasce, ele é extremamente frágil. Pra você ter uma noção, os ossos do crânio dele não estão 100% formados. Ele não consegue manter a cabeça ereta. Ele não consegue manter a cabeça ereta, ele não consegue mastigar comida. Então, Ele não enxerga. Nós nem somos a isso. criatura, dentre todos os animais vivos na Terra, nós somos a criatura que é mais dependente de outros por um período maior de tempo. Assim. A gente precisa de. Assim, para virar um ser humano funcional, precisa de 18 anos. Sim. E olha lá. E olha lá, tem Tartaruga marinha nasce tem no. tem gente que completa 40 e não chega lá. Tartaruga marinha nasce num campo da Normandia. No dia D. Entendeu? Sim. Pra chegar da praia até a aguinha. A girafa já cai Correndo. já cai correndo. E mesmo assim, as taxas de mortalidade infantil ao longo da história eram astronômicas. Absurdo. A ideia Isso de que mais crianças chegam a uma idade adulta do que morrem hoje em dia é uma invenção na modernidade. Existe há mais ou menos uns 2 séculos ali, e olhe lá. E isso por conta da medicina. Uhum. A medicina ajudou o sexo em diversas maneiras possíveis, não apenas no nascimento, com o quê? Prevenção de bactérias, Sim. de hemorragias da mãe, por exemplo, de dar problemas com a mãe e com o feto. Porque, assim, o nascimento é uma coisa meio brutal e grotesca, meio açougue aquilo ali, seja ele natural ou cesárea. Cara, a teoria dos germes em 1850, alguma coisa assim, do Pasteur, O Pasteur, ele foi fez com que não ele, mas fez com que crianças que nascessem com febre puerpéria fosse descoberta a causa, que era o quê? Germes, porque a porra dos médicos não sabiam que a origem das doenças estava nos germes e elas encostavam durante o parto em todas as áreas sensíveis da criança e da mulher com a mão ali sem lavar. Que não tinha. A criança, quando ela nasce, ela não tem imunidade. Uhum. Ela não tem sistema imunológico. Então ela demora uns 3, 4 dias para começar a ganhar um sistema imunológico. Aí você taca um monte de sujeira na criança. Exato. E... Além disso, também, só para terminar o raciocínio. Além da medicina ter ajudado muito o nascimento e a prevenção de mortalidade infantil, também ajudou muito com técnicas e invenções que irão fazer com que a mulher não engravida tão fácil. Que faz muito sentido com a revolução sexual. Eu não acho que a gente teria uma revolução sexual se a gente não tivesse métodos contraceptivos. Sim. Porque antigamente, a mulher ela tinha que ser extremamente seletiva, até muito mais do que hoje, porque foi um momento errado, você tá grávida. A pílula contraceptiva, todos os outros métodos contraceptivos femininos chegaram para revolucionar a maneira como mulheres se relacionam com o sexo. Porque até agora a gente falou de mulheres tendo que ser extremamente seletivas. Elas ainda são, não vamos fingir que não é. Mas a mulher ainda hoje em dia é muito mais seletiva que o homem, mesmo com todos esses métodos. Mas isso deu uma arma na mão da mulher no sentido de agora, como o Kiesel falou, agora você tenha mais opções para pensar em sexo como um elemento prazeroso e para disponibilizar relações entre homens e mulheres de sexo casual, sem pensar em relações de longo prazo, justamente por causa dessas... E a mulher pode pensar nisso também. Ela pode se deixar ser um pouco menos seletiva quando ela tiver com uma carência muito grande, por exemplo, e se envolver com um cara numa chance dela não ter esse risco tão grande de engravidar. Ela não fica refém do sexo, porque antigamente a mulher era muito refém do sexo. Sim. A mulher e a família dela. Porque muitas vezes quem acabava cuidando dos filhos era a família da mulher. E isso era muito perigoso. E não apenas os anticonceptivos, mas também os... Como é o nome? Camisinhas? Não. Abortivos? Não. Como é que era o nome disso? Era quando... Porque a mulher tinha um impedimento que era esse também, de relacionamento com homens, mas também ela tinha a questão menstrual. Ah, sim. Então, os absorventes, Sim. quando eles surgiram, também deram mais mobilidade para as mulheres também, que elas não tinham antes. Sim. Então, muitas tecnologias foram emancipando a mulher
nesse quesito de dar mais opções para ela de como ela viveria a vida dela. Isso aconteceu com o sexo também. E ela Sim. ter liberdade, porque, novamente, Uhum. cara, eu conheço muitas mulheres. A gente convive com muitas mulheres por causa do nosso curso, Sim. que é majoritariamente feminino. O curso de psicologia é 80, 90% mulher. Praticamente. E assim, se não fosse absorvente, seria um problema gigantesco. Se Não, tivesse. muitas delas teriam que faltar, tipo, por... Não, sair do nada. Sair do Porque nada. antes do local de ensino era segregado. Sim. E isso era um dos motivos também. Esse era um dos motivos. Um Isso. dos. Tipo, porque do nada podia ter um sangramento. Sim. E não apenas por questões de, claro, tem você começar a sangrar do nada ali, tem um Com elemento- pedaços de você saindo porque o óvulo sai também. Mas até assim, risco de infecção, doenças e tal. Inclusive, você tem até na Bíblia um trecho de Deuteronômio é dedicado a falar sobre como tratar uma mulher em período menstrual, porque ele, tipo, ó, deixa ela sentada numa almofada especial ali e não encosta nela por uma semana. Você não será morto por algum ataque de TPM. E é interessante, inclusive, porque quando você vai encontraram recentemente uma tábua do Egito Antigo, que era um registro de justificativas de falta de trabalhadores numa construção. E tava lá, olha, eu achei muito interessante, inclusive, a honestidade deles. Falou, olha, eu saí com o meu amigo e eu tô de ressaca. Não vai rolar. Certo. Mas também tinha um cara que falou, olha, minha esposa tá menstruada, então eu vou trabalhar em casa hoje. Olha isso. Então existia essa dinâmica de, ok, a mulher tá lá e ela não consegue trabalhar agora, eu vou ter que cuidar disso. Mas é interessante também, voltando um pouquinho, né, para além, então você tem a criança, o recém-nascido, você tem a mulher, e você tem, responsável por esses dois, e portanto com maior autoridade, o homem. Por quê? Porque, cara, a partir do momento que o homem tem uma esposa, ele é responsável por garantir que ela vive e que pode gerar prole pra ele. Enquanto ela está grávida com a criança, ela obviamente vai necessitar de maiores cuidados e ela precisa ter uma outra pessoa que vá auxiliar nesse processo, entendeu? Normalmente, historicamente falando, a função padrão na nossa espécie tem sido do homem prestar esse auxílio. Sim, Daí até... que vem questões de o homem provedor, Sim, todo mundo já sabe disso. E até porque mesmo se for isso tratando de, por exemplo, partos normais, que antigamente não existia cesárea, mas tratando de partos normais. Antes, parto normal, bicho, era um negócio que hoje, nossa, E graças a Deus, medicina moderna. E mesmo no parto normal, que a mulher ela consegue, por exemplo, depois de uma semana, estar andando e apta, ela ainda tem o tempo de recuperação do parto, que ela tem que estar em repouso, e muitas séries, até em filmes antigos, mostram isso dela ficar em repouso pós o parto, fraca porque perdeu muito sangue, fez muita força, etc, etc. Complicações eram normal. amplas. É um processo tão complicado que existe até a depressão pós-parto nas mulheres, cara, porque é um processo tão traumático para muitas mulheres que existe, eu não lembro agora a taxa específica, mas tem uma taxa específica de quantas mulheres têm um risco de desenvolver depressão pós-parto depois do parto. E até coisa assim, quem já teve a experiência de cuidar de um recém-nascido sabe que é, assim, trincheira. Precisa de tempo, não era todas as famílias que podiam contratar babá. Sim, que tinham 1 milhão de criadas para auxiliar tudo aquilo. E mesmo assim, quando é mostrado isso, e séries, livros, filmes antigos, etc., um período ali bem longo, o homem da casa estava sendo o braço da mulher. Sim. Porque necessita, porque a mulher, como o Kizan falou, ela está deixando a vida dela em sincronia com outro ser que não consegue nem enxergar direito. O bebê, ele começa a enxergar as cores que a gente enxerga depois de uns 4 meses, 3, 4 meses. Ele nem enxerga direito. Sim. E, assim, é meio brutal até a gente pensar isso, mas assim, a própria condição fisiológica de uma mulher coloca ela num estado de fragilidade diante da natureza gigante. Então, em virtude disso, por efeito disso, talvez seja melhor dizer, criou-se uma estrutura social chamada família, que era voltada para cuidar dela e da prole. E ao longo da história, as sociedades elas eram famílias, chamados clãs, né? Então, você tinha muitos filhos, seus filhos tinham muitos filhos, e eventualmente você tinha uma famílias de 200 pessoas, 300 pessoas. Muitas vezes casando entre si. O casamento de primos era muito comum, inclusive. Virava uma tribo, né? Exato. E essas tribos foram se combinando e foram surgindo as primeiras polis, né? Isso é Aristóteles também. E, então, existia um elemento de
fecundidade e que naturalmente envolve sexo, que era inerente à manutenção da própria sociedade. Para você ter uma noção, na Roma Antiga, o homem acima de 25 anos que não tivesse filhos tinha que pagar um imposto extra. Por quê? Porque você não está provendo Roma com soldados, trabalhadores, políticos, você não está fazendo o seu trabalho, você é um peso morto. Sexo era um assunto público nesse sentido, reprodução. Como a gente falou, manutenção de comunidades. Era um interesse, não era como hoje, que virou um interesse estritamente privado, né? Sim, e até está voltando, em alguns lugares do mundo está voltando a ser público, porque, por exemplo, no Ocidente, que eles têm algumas coisas mais aceleradas com a gente, que é O Oriente, no caso? Oriente. A taxa de natalidade do Oriente caiu muito. Sim. E é esperado que a taxa de natalidade caia ao longo do mundo inteiro. Só tá demorando para chegar na gente agora. Mas tá? já tá caindo. Já tá caindo. Já o tá Japão tá com um problema gravíssimo de taxa de natalidade. Eles têm muito mais idoso do que tem criança. E o Japão, o governo japonês e chinês estão pagando, principalmente o chinês. O governo chinês está pagando e tendo políticas de incentivação de filhos. Porque isso está sendo um problema, que é um pouco parecido com a Roma. Tipo assim, se você tiver um filho, você vai ter umas isenções aqui e ali, você pode ter mais de um filho, é bom que você tenha um filho, porque está tendo um problema de natalidade que a gente no Ocidente está começando a pensar. E que tem consequências, inclusive, na nossa economia, porque a FGTS tá aí. FGTS, a Previdência Social, ela depende do quê? Dos velhos de hoje serem sustentados pelos jovens de amanhã. E quando não tem mais jovens? E aí, quando não tiver mais jovem? Jovens o suficientes, né? Porque assim, o pessoal tá com medo, é um medo irreal de superpopulação, né? O pessoal acha que a gente está se reproduzindo tanto que vai chegar um momento onde não vai ter mais recurso. Duas coisas. Primeiro, o ser humano ele é expert em fazer mais com menos. Sim. Então a gente, ao longo de toda a nossa história, a gente vem desenvolvendo maneiras de reproduzir recursos, como alimento, por exemplo, com menos esforço e gerando mais. Sim. Então usar menos para gerar mais. A gente é expert em fazer isso, a gente vem fazendo isso a nossa história inteira. Enquanto que, quando o sexo vai virando um assunto privado, muitas pessoas escolhem simplesmente não se reproduzir mais. E isso é um dos grandes motivos de por que a taxa de natalidade está caindo e por que a gente não vai encher o mundo de pessoas até não caber mais. Porque pessoas, quando têm escolhas, principalmente mulher, quanto maior o nível de educação dela, maior a chance dela escolher não ter filhos. Sim. Então, acesso à educação, generalizado, que antes a gente não tinha. Também, uma liberdade maior que a gente comentou antes sobre métodos contraceptivos. E um foco maior no sexo como uma forma de entretenimento, quase. Como uma sobrevalorização do caráter aprazível do sexo em detrimento de seus outros aspectos. E é interessante também notar, então, que a partir dessas formações familiares da civilização, a ideia de aristocracia começa a aparecer. O que é a aristocracia? É o conjunto daquelas famílias que conseguiram se perpetuar por mais tempo e acumular mais poder assim. Então, por que, por exemplo, quando a gente fala da política na Roma Antiga, ou hoje em dia no Nordeste, né, a gente fala da família dos Július, né, Júlio César, da família do clã de Pompeu Magno, por exemplo, e hoje em dia do clã Sarney. Ferreira Gomes. O que são isso? As famílias que meio que mandam no mundo, como a Rockefeller. Exato. Então a estrutura de poder, ela até hoje é baseada em famílias que se perpetuam. E como famílias se perpetuam? Sexo. Basicamente. E, inclusive, a imagem do velho da lancha, com a loirona russa ali do lado, o que é isso? É justamente a imagem de poder sexual. O cara consegue atrair, tipo, ser velho e ainda ter belas jovens para se reproduzir. Até porque ele consegue oferecer muitos benefícios rápidos ali. E aquela questão, o homem, em diversas idades, a gente ainda tem a capacidade de se reproduzir, diferente da mulher. Então, por exemplo, uma história relativamente famosa em Hollywood, por aí vai, que o Arnold Schwarzenegger, com tipo 50 e tralalá, beirando 60, teve um filho com uma amante dele, que era empregada dele, que tipo tinha uns 20, 30 anos. Ele com 50 conseguia ter filho. A mulher com 40 já não consegue porque é uma gravidez de extremo risco. Essa é uma outra simetria do sexo, cara.
que o homem, ele consegue se manter, manter o seu... Eu vou usar um termo red pill, gente, mas eu detesto, eu não... Eu ia falar sobre isso. Também. Que é o VSM, valor sexual de mercado. O valor sexual de mercado de um homem aumenta com o tempo, porque a capacidade dele de prover estabilidade aumenta também. Quanto mais ele trabalha na verdade, o principal que está ali, que a gente tem que olhar, não é nem assim a capacidade reprodutiva, embora isso também importe bastante, mas são recursos, porque se a mulher ela acaba tendo um ponto, isso durante toda a nossa longa história, foi a maior parte do tempo foi isso, que a mulher ela vai querer o cara que tem mais recursos, porque se ela vai ficar no momento que ela vai ficar vulnerável com a criança na barriga dela, e isso tende a acontecer quando ela é mais jovem, é ideal ela buscar alguém que tenha recursos. Então, assim, mulheres são interesseiras por natureza? Não é que elas são interesseiras porque elas querem o dinheiro necessariamente. É que dinheiro, hoje em dia, ele é um símbolo de uma certa autoridade que a pessoa tem num domínio, que ela se aperfeiçoou, especializou, a não ser que tenha sido por herança e tudo mais, mas é uma porcentagem menor, né, de pessoas que ganharam dinheiro por conta disso. Mas normalmente é uma questão de poder no sentido mais saudável da palavra, né, de uma pessoa que tem os meios para adquirir recursos, né? Então, a mulher não necessariamente ela está interessada no cara que tem a Lamborghini, mas ela está interessada no cara que tem a capacidade de chegar lá junto dela. Então é a questão do recurso. E quanto mais maior a idade do homem, mais chance dele estar perto de chegar nisso. A mulher, quanto mais jovem, mais chance de ter um parto mais saudável, né? Depois do momento em que ela pode ter um parto saudável, até ali uns 40? Menos. 30 e poucos. 30 e poucos, 30 né? e poucos. Aqui a gente fala aquele relógio biológico, né? 30, depois de 36, 37 anos, a mulher começa a ter mais riscos de gravidez por conta dos óvulos não estarem mais tão saudáveis. Exato. E não apenas de ter a capacidade de adquirir recursos, mas de dedicar aqueles recursos a ela. Porque se tiver ela e outras 3, e ela não for a favorita, isso vai criar um problema. Uma certa instabilidade que por natureza vai ser problemático. E até falando também rapidinho, tem um pensador antropólogo chamado, se não me engano, Claude Lévi-Strauss, que ele fala, acho que eu já ouvi falar, né? Que ele comenta que o sexo ele foi meio que o primeiro ato político, assim, por dizer, do ser humano, porque foi decretado que sexo incestuoso entre irmãos, parentes muito próximos, etc., era um tabu, que aquilo era um problema para a sociedade isso há milênios atrás, não é nem séculos, é milênios atrás. E as famílias, como um ato político, começaram a negociar as mulheres. Esse era um ato de dádiva. E negociar não só as mulheres, mas os filhos também. Então, por exemplo, o que as famílias das mulheres poderiam colocar como interesse? Não só suas posses e aquele conjunto da família, mas também a aparência. E o homem, o que ele poderia prover? Ele poderia prover as posses e os bens materiais, porque ele poderia sustentar aquela mulher. E sustentar e a futura prole e ter uma vida mais fácil. E isso foi levado por gerações, até hoje em dia. Acontece de vez em quando. Não tanto quanto antes, que a gente tinha os famosos casamentos políticos. Que eram o quê? Grandes famílias ou grandes pessoas negociando os seus filhos para com que a espécie, aquela família conseguisse ir para frente. E sempre progredir. Então eu falo assim, a minha filha é muito bonita, vai casar com ele que tem muitas terras e muito conforto. E por aí vai. A minha família também tem posses e a sua família também tem posses. Vamos nos unir para criar um clã mais forte, para criar uma sociedade mais forte. 20 cabecinhas de gado pela tua filha. Quantos anos ela tem? Já tá 20 cabecinhas de gado. 20 cabecinhas de gado? Faz 30 e é negócio. Exato. E o sexo ele começou a se tornar um ato político. Não apenas isso de 20 cabeças de gado. Tipo, cara, eu tenho esse documento aqui que diz que, na verdade, a sua terra me pertence. Eu tô indo aí pegar. Cara, você já conheceu minha filha? Porque aí, tipo, beleza, o cara, tipo, os filhos casam. A partir daquele momento, aquelas duas famílias que estavam opostas passam a ser uma família só e elas passam a ter interesses em comum. Né? De repente não é a sua terra é a minha terra, mas nossa terra. E isso acontece até hoje. Tem um canal muito bom no YouTube que vejam, que é o Achismos, que eles levaram um libanês, que inclusive é o pai de uma influenciadora. E ele conta que no Líbano é muito comum ter casamento entre primos. Porque, abre aspas, não dividimos o dinheiro com os outros. Fecha aspas. Ele literalmente falou isso. Então, até hoje, por mais que não seja tão popular igual antes,
o casamento e o sexo, eles foram muito práticos e muito políticos por muito tempo. E existem esses momentos onde a estratégia social se bate com a biológica, porque assim, algumas famílias poderiam pensar, então vamos ficar aqui num negócio meio incestuoso pra gente manter todas as nossas potes, ter que dividir com ninguém. Os faraós fizeram isso por muito tempo. Habsburgos. Mas a variabilidade genética tem que ser um pouquinho maior. Sim. Porque quando gera... Enfim, acho que todo mundo sabe que quando relacionamento incestuoso, a chance da criança nascer meio deformada é muito grande. Porque o gene é o mesmo. Isso foi, inclusive, que acabou com muitas dinastias faraônicas no Egito. E olha que interessante, a gente está falando aqui, basicamente, que a existência de uma família continuada, né, a existência de uma estrutura familiar, de uma família nuclear, por assim dizer, ela dá ao homem a possibilidade, ao ser humano, no caso, a possibilidade de planejamento a longo prazo. Você não está planejando mais para a sua vida, você está planejando a sua vida e as gerações futuras também. E isso é uma forma de organização política muito poderosa e é o que move o mundo até hoje, como a gente está percebendo. Inclusive, olha que interessante o que você falou, que o homem pode planejar não para si mesmo, mas para os outros. Eu queria até pegar um termo que você usou antes, que é red pill, porque alguém pode escutar esse episódio até aqui e falar que a gente é red pillado, que a gente é incel, tudo mais. De Deus, não. Vou te falar agora o que diferencia a gente de red pills e incels, porque aqui a gente não diminui o papel da mulher, simplesmente é o papel reprodutivo necessariamente. A gente entende a evolução histórica e biológica que a gente teve, então a gente não ignora isso, como muitas pessoas ignoram, mas a gente não reduz o ser humano às suas complexidades biológicas, porque a gente sabe que, como eu já falei no começo desse episódio, a gente tem uma cultura e que por meio da nossa cultura, nosso processo de aculturação e nosso processo consciente, porque nós temos consciência, a gente pode ir além de papéis meramente biológicos. Agora, a gente entende que não se faz filho de outra forma e a gente também entende a importância de certas funções. Então a gente também não diminui o papel da mulher como mãe, porque é um papel que a gente entende como algo fundamental, assim como o homem como pai. E vou falar um negócio até interessante, porque muito dessa explosão red pillada e incel é uma revolta de homens que estão insatisfeitos com as consequências da revolução sexual até hoje. Então, muito disso é simplesmente cara que é rejeitado por mulher e não sabe lidar com rejeição e acaba odiando as mulheres. Ou encontra uma mulher meio escrota e acha que a ruindade de uma mulher significa que todas elas são ruins, assim como também acontece com uma mulher que se relaciona com um cara escroto, e aí ela acha que todos os caras são filhos da puta, escrotos, malditos. Ela pode se relacionar com vários, não importa, é o seu recorte, né? Então, agora, olha que interessante, para também diferenciar a gente de red pillados, né? Existe um surto agora de querer trazer a ideia de que nós estamos vivendo no matriarcado, porque as mulheres feministas falam de patriarcado e agora os homens red pillados falam de matriarcado. Eu sou um pouco contrário às duas noções, inclusive, mas agora vem um surto de homens falando sobre testosterona e sobre o quão importante é um homem masculinizado, que seja alfa. Citando Marco Aurélio sigma, sem contexto nenhum. E entendendo que o importante é você injetar testosterona. E quanto mais testosterona, melhor. Ou ações específicas que denotem que o homem tem muita testosterona ou pouca testosterona. Lux Maxing também tá aparecendo por aí. Então, assim, mais gírias, inclusive, mais ideias de gíria. E aí testosterona é um hormônio que, assim, homens e mulheres têm em níveis bem diferentes. Tem hormônios diferentes. Os principais das mulheres é estrogênio e progesterona. E para o homem é testosterona. A mulher tem 2, tem aquelas flutuações que a gente já conhece. Então, quando a mulher se prepara para poder engravidar, é progesterona que está rolando no corpo dela. Quando ela se prepara para conceber uma criança, é estrogênio. Enquanto que, primeiro estrogênio, depois progesterona. A mulher fica mais interessada no sexo conforme tem mais estrogênio, fica mais desinteressada e mais alerta a perigos com progesterona. Enquanto que o homem, ele tem testosterona. A testosterona, ela é um hormônio muito mecânico. É um hormônio que ele pode ser convertido, né? Pode ser aromatizado, ele né? O que acontece com muitos homens. E vira progesterona. Vira progesterona. Tanto homem quanto mulher, a gente tem os mesmos tem os mesmos hormônios, porém em níveis completamente diferentes. Assim, é abissal a quantidade de hormônios entre um e outro. Por exemplo,
é normal que o nível de testosterona de uma mulher esteja abaixo de 200 miligramas, miligramas por litro de sangue. O homem, se ele estiver com 200, é um problema. 200 de testosterona. É um problema. É um problema. Porque o normal é estar 500, 400. Alguns até 800, dependendo da idade. Dependendo de certos homens, as suas profissões, ocupações, tem 1000, 2000, Exato. entendeu? E a testosterona é um hormônio muito mecânico, então aquelas feições clássicas de homem que a gente está acostumado a ver são muito assim por parte da testosterona. Então muitos homens agora estão voltando com essa noção de que temos que ter muita testosterona, não sei o que. Cara, a testosterona é o seguinte, é um hormônio que ajuda o homem na competição com outros homens, até para ganhar o favor de outras mulheres, muitas vezes. Ajuda com Isso foco. faz com que, lembra aquele negócio de mulheres se interessarem por homens que têm recursos? Os caras vão acabar competindo para ver quem tem mais recursos, muitas vezes, para se tornar um homem mais atraente para outras mulheres. Testosterona tá agindo muito quando o homem ele tá querendo competir, principalmente com outros homens também. Sim. Mas o que acontece? Testosterona não é um hormônio que assim, é a 8ª maravilha do mundo. Inclusive, testosterona é um hormônio que ele cai em níveis muito baixos quando o homem tem um filho. Sim. Então, assim, quando o homem tem um filho ou mais, ou quando ele está casado, a testosterona já cai. Por quê? Porque quando o homem ele está casado e tem um filho, ele não precisa dos mesmos níveis de atenção à competição, por exemplo, que ele precisaria ter quando ele está solteiro. Homens solteiros têm mais testosterona do que homens casados, por exemplo. E isso é uma resposta evolutiva. E toda resposta evolutiva ela é contextual, ela não é a resposta definitiva. Exato. Não é assim, eu preciso de testosterona, não importa o que aconteça. Deficiência de testosterona gera muitos problemas. E muitas vezes está relacionado ao acúmulo de gordura no corpo, inclusive. Também. Um bom sinal de um cara que aromatizou muito a testosterona, muitas vezes, é gordura localizada em certas partes do corpo Sim. dele. E até também um cuidado, não deixem seus filhos gordos, porque a obesidade infantil para meninos, como a gordura ela puxa muito a testosterona e ela aromatiza muito fácil, o menino que é muito gordo, pequeno, ele aromatiza mais testosterona, então ele tem problemas até desenvolvimento peniano, porque ele começa a ter mais estrogênio do que necessário. Então, tipo, é um problema. A gordura no homem é um problema. Sim. Sim. E olha que... Então, deficiência de testosterona. Muita parte por causa de gordura. Então, crise de obesidade gera crise de testosterona. Então, nesse sentido, faz muito sentido pensar em testosterona. Mas vocês percebem que existe uma evolução natural do homem parando de pensar mais sobre si mesmo, como você falou, e pensando mais sobre os outros. Porque se você tem muita testosterona quando você está num relacionamento, sabe o que acontece? Você vai competir com seu filho. Olha que merda. Entendeu? Você vai achar que teu filho você vai competir com seu filho. Que muitos animais fazem. Sim. Então, assim, Leão faz muito é interessante você começar a pensar um pouco mais nos outros e a testosterona é muito fundamental para isso. Vocês sabiam? Eu fiquei louco de saber isso, que eu não imaginava. Existe uma teoria que a origem do autismo, que é muito mais prevalente em homens do que em mulheres, é o excesso de testosterona no feto. Nossa. É uma teoria. Porque testosterona é um hormônio muito mecânico. Sim. E autistas são muito mecânicos. Olha que interessante isso. Sim. Então não, é uma teoria, né? Uma teoria que está sendo estudada. Sim. Mas olha que interessante. Sim. É por isso que a gente quer fugir dessas noções redipiladas, porque a gente pensa de outra maneira. A gente pensa na cooperação mútua de dois tipos de seres diferentes. Que muitas vezes têm papéis diferentes. Não, mas são complementares. E é importante também a gente ressaltar duas coisas. Outra diferença muito essencial entre nós e os Red Pills. A gente tem emprego. Tá. Mas sobre essa questão, existe... A gente não vende curso de masculinidade. A gente não vende curso de masculinidade. E quando a gente cita, normalmente, Marco Aurélio e estoicos... A gente leu... É porque a gente leu. A gente leu e a gente não leu apenas o Meditações e achou que entendeu a chave da humanidade. Exato. E uma coisa importante também pra gente ressaltar o Caio falou muito bem quando nós desenvolvemos estratégias sexuais, né? E elas variam ao longo do tempo de acordo com as circunstâncias da nossa cultura e as circunstâncias humanas mesmo. Então, por exemplo, quando teve a revolução sexual e quando começou a ter métodos anticoncepcionais facilmente disponíveis, porque métodos anticoncepcionais sempre existiram de algum tipo. Recentemente aquele Monty. O famoso Casanova, né, que foi uma pessoa real, ele era um italiano, tinha que ser,
Tadinhos italianos. Ele é o inventor da camisinha. Você sabe o que era a primeira camisinha? Isso é muito nojento, cara. Tripa de bode. Isso é muito Era uma nojento. tripa seca de bode que ele envolvia ali no pênis, fazia uma dobrinha ali e ia. Isso é muito nojento. E detalhe, alguma mulher deixou, né? Algumas. Você entendeu? Algumas. É uma questão, né? Então, assim, uma das coisas interessantes sobre A os... mulher tava na seca e aceitou o bode. Porque olha como funciona uma pílula anticoncepcional. Ela impede hormonalmente que o período de fertilidade de uma mulher chegue, né? Que o corpo dela produza óvulos e por aí vai. É por isso, inclusive, que pílulas anticoncepcionais têm uma série de consequências de efeitos colaterais negativos na mulher. Assim, a bula parece a nossa constituição, assim. A de primeira e segunda geração, sim. As pílulas anticoncepcionais de terceira geração em diante, não tanto, mas ainda dá uma estragada. Mas quando uma mulher ela está fora do seu período fértil, ela tende a querer homens com traços mais infantis. E quando ela está no período de fertilidade, ela tende a querer os traços mais característicos masculinos que você conhece. Por quê? Porque ela está procurando um homem com alta testosterona naquele momento. Sim. Então, veja como isso altera, inclusive, socialmente, os ideais do que seria um homem ideal. É aí que começa a aparecer a linguagem do o homem sensível. Aí começa a aparecer um monte de mulher começa a idolatrar um homem coreano. Que tem feições extremamente femininas. Andrógenas, praticamente. Por quê? Porque agora já falei agola. Quase virei coreano. Mas No caso, virou cebolinha. A pílula, ela afeta, e ela justamente deixa a mulher predisposta a gostar mais dessas feições, a não se importar tanto com alta testosterona, por assim dizer, né? Sim. E isso gera também situações meio complexas, né? Porque existe mais de um... Posso falar um negócio que vai assustar vocês dois? Eu também tenho uma coisa assustadora. Opa, temos coisas assustadoras. Se você pegar homens, feições, né? Testosterona, que tem feições simétricas de um lado do rosto para outro, você pega assim, você pega um grupo desses caras e um grupo de caras que tem todo mundo tem uma certa assimetria no rosto até certo ponto. Mas você pega homens com uma feição, uma simetria maior e outros com uma simetria menor. Aí você pega a camiseta deles. Sim, a camiseta deles, e você dá para um monte de mulher. E você pede para cheirá-las, e normalmente para elas ranquearem o cheiro que elas mais preferem do que elas não preferem. As mulheres vão preferir o cheiro dos caras que têm o rosto mais simétrico. Que bizarro. Isso é testosterona agindo. E para complementar e deixar vocês ainda mais assustados, existem muitos relatos que vocês vão encontrar do que o cara começa a namorar com uma menina. E a menina usa a pílula anticoncepcional. Ele convence ela a parar de usar a pílula anticoncepcional, ela perde interesse nele. Imediatamente, ela perde atração por ele. Sim, isso é um problema, viu? Isso é um grande problema. Então, e também isso tá atado com aquela crise de natalidade que a gente tá tendo. Sim, então, é muito bizarro, né? Imagina, que situação merda pro cara saber que o único motivo porque a mulher dele tinha interesse nele é por causa de uma pílula que ela tava tomando. Exato, que tava deixando, alterando as preferências dela por parceiros. É meio doido. Agora, eu queria voltar um pouquinho também para falar um pouco sobre aquele negócio da reprodução e da família, da estrutura familiar, permitir o homem planejar e agir a longo prazo. Porque isso naturalmente dá a ele uma certa vantagem política e de posse maior do que sobre outros homens, do que sobre homens solteiros. E isso era muito conhecido, tanto no mundo antigo quanto ao longo do desenvolvimento da humanidade. E é por isso, inclusive, que sociedades escravagistas não deixavam seus escravos terem famílias. Como se produziam escravos na Roma Antiga? Eles literalmente fechavam um estádio com os escravos dentro, falavam, transem. Tudo bem. Normalmente cobravam entrada para as pessoas assistirem. Vamos fazer um dinheiro sempre. E rolava ali um surubão de Noronha entre os escravos. As mulheres engravidavam, ninguém sabia quem era pai de ninguém, e você tinha ali uma pessoa desenraizada. Uma pessoa que não sabia quem era o pai, não tinha um clã, não tinha uma família, e, portanto, não tinha uma herança. Famoso bastardo. Famoso bastardo. E isso é muito comum. Inclusive, você tem uma entrevista da Globo dos anos 60 com um dos últimos escravos brasileiros vivos, que ele era justamente um escravo de reprodução. Sim. E ele falava, não, cara, eu tinha que transar ali com 30 mulheres por dia.
E você pode ser o adolescente que tá assistindo, que inveja. Cara, você não faz ideia do que é ter a sua condição de ser humano diminuída a ser, tipo, um boi. Sim. Exato. E até também falando sobre alguns aspectos além envolvendo o sexo, que é o desenvolvimento da genética daquele ser. Como a gente já mencionou antes. Você falou do boi, por exemplo. Tem um relato de um escravo muito famoso, americano, que ele era um africano, tipo, muito alto e muito forte. Um africano muito alto e muito forte. E era, tipo, assustador, assim. E ele foi meio que gado reprodutor. Ele teve vários filhos, porque achavam assim, se ele, desse jeito aqui, também é bom, os filhos deles também vão ser parecidos. Então eu vou ter espécimes melhores. É assim que a gente tem todas as raças de cachorro, inclusive. Exato. E que isso acontece... o filme Corra é sobre isso. É praticamente sobre isso. Só que isso também aconteceu muito sutilmente em vários momentos da história. Porque, por exemplo, teve uma grande polêmica com um jogador de basquete chamado Yao Ming, porque falaram que foi uma estratégia do governo chinês, porque foram pegando vários chineses muito altos para ver se conseguia gerar bons jogadores e bons atletas. E isso também aconteceu aqui no Brasil. E aconteceu na China e na Rússia e diversos lugares. Porque tem muitas pessoas que viam o sexo como um método de fazer um humano superior. E isso é um perigo também, porque tem uma parcela da população que vê o sexo apenas como prazer. Apenas como um ato onde realmente dois corpos vão se juntar pelo prazer individual. Sim. Tem o sexo visto como a proliferação de uma família e de um legado. De eu pegar os meus genes, pegar os genes da pessoa que eu amo, pegar os genes da minha família e a gente continuar um legado próspero. Passando da família frente. Da família Silva, da família Ferreira Gomes, por aí vai, qualquer que seja, família Buarque, blá 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 blá. E tem o sexo como engenharia genética. Que a gente vê, isso é coisa de filme, isso é coisa de ficção. Não, isso acontece. Sim. Isso aconteceu, e isso está voltando a acontecer. Porque não estão apenas hoje em dia, a genética evoluiu a um ponto que não é apenas necessário você pegar os homens e as mulheres mais bonitos, mais inteligentes, mais altos, mais fortes para se reproduzirem e você torcer para que a prole continue essas características. Já está tendo algumas alterações dentro do feto. Alterações positivas, como por exemplo, tirar um gene do câncer do feto. Dois pais que têm câncer ali, assim, confirmado que o feto vai ter. Vamos tirar esses genes. Engenharia genética não é por si só um termo neutro, não é para ser nem negativo nem positivo. Tem engenharia genética. Exato, tem engenharia genética que o nego faz lá, vamos mudar a cor do olho do meu filho. Tem. Existe. Puta que pariu, né? Inclusive, nos arquivos vazados pelo Epstein, você teve um médico que entrou em contato com ele oferecendo a ideia de designer babies. De você produzir crianças para torná-los mais atraentes, por assim dizer. E assim, e é interessante isso que você está falando, porque sempre existiu o movimento eugênico do século XX. Ele era inteiramente sobre isso. Você tinha nos Estados Unidos com a Margaret Sanger, que falava abertamente sobre a esterilização em massa da população negra dos Estados Unidos. Sim, absurdo. A população negra e suburbana. E absurdo. Você tem isso até hoje, inclusive. Você tem pessoas da política atualmente que vão concorrer a cargos públicos nessas eleições que falam sobre a criação de um banco genético do Brasil e sobre você ter uma determinação legal de que certas pessoas, de que bebês que nasçam com certas anomalias genéticas ou certos problemas sejam abortados. Sim. Compulsoriamente. Nos Países Baixos, assim como tribos, não era muito incomum de se encontrarem, até uns relatos não muito distantes de hoje em dia, de crianças com alguns problemas genéticos, como síndrome de Down, etc., que são anomalias, não é o esperado, serem ou abortadas ou abandonadas. Porque tinham medo de, se essa criança nasceu doente, os filhos vão nascer doentes. Cara, o primeiro manifesto do Ministério da Educação Brasileiro, o manifesto do MEC, criado ali na era do Getúlio Vargas, tá lá. Buscar a implementação de uma educação eugênica no Brasil. Isso era uma política de governo. E o governo aplicou eugenia no Brasil por muito tempo, no século XX. E você também tem o inverso disso, que é o uso do sexo e da cultura eu mencionei
orgias públicas, por assim dizer, e o controle da população escrava através do sexo sem rosto, por assim dizer, isso permanece até hoje quer dizer, coloquem, por favor, os seus chapéus de alumínio comigo, porque vocês devem lembrar de um comentário que eu fiz no nosso episódio sobre música, de que boa parte da arte promovida pelo Estado hoje, ela é voltada para a promoção de promiscuidade. Do comportamento sexual exagerado. Assim, quem que pagou a Madonna pra vir aqui no Rio de Janeiro pra simular sexo num palco? Mas isso daí é muito mais complexo, porque é turismo no meio, é dinheiro no meio, é muito mais complexo. Sim. Eu não tô falando que isso é necessariamente 100% intencional, mas que é um efeito. É um efeito. Você tem sim isso é uma tese defendida por escritores como Michael Jones, Olavo de Carvalho já falou sobre isso, Roger Scruton já falou sobre isso, do uso do sexo casual para controle político. Por quê? Porque o sexo é barato. É barato no sentido de que, assim, quando o sexo casual, ele é uma diversão de pobre. Você não precisa, pagar passagem, ou necessariamente, se 2 pessoas quiseram, elas transam ali, e é isso, e você tem um certo incentivo social na nossa cultura para a promoção disso. E isso gera uma população que é menos reativa, que é mais passiva na sua ação política. Então, e você também tem aquele elemento de fortalecimento de certas famílias que aderem a uma estrutura patriarcal rígida e que incentivam na população geral um comportamento de diluição desse padrão patriarcal. Então, eu não estou falando que esse é o caso, mas que há indicadores de que pode ser. Eu vou até... Eu discordo um tiquinho. Eu vou tirar o chapéu de alumínio e vou falar porque você trouxe o assunto de sexo casual. Porque sexo casual é uma estratégia sexual até recente, advinda muito em parte ali da revolução sexual, que universalizou como se fosse um direito que as pessoas têm agora de ter o seu sexo casual, inclusive a mulher, por conta de métodos anticonceptivos, enfim. Lutas de movimentos feministas foram acontecendo em grande parte ali nessa época, acho que era a segunda onda feminista, né, dessa época, onda. Né? Embora o conceito de ondas feministas vá mudando de autora para autora. Mas, tem gente que fala que são 5, tem gente que fala que são 3. Mas, eu queria trazer a ideia de que a estratégia da família nuclear é uma, e existem outras estratégias, eu queria falar sobre a validade delas também, vou pegar um pouco no que você falou também, sobre sexo casual, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre poligamia. Sobre monogamia e poligamia, bem brevemente. Porque, de acordo com tudo que a gente falou, poligamia seria... A monogamia é a estratégia de você ter um parceiro monogâmico. A estratégia poligâmica seria de ter múltiplos parceiros. Hoje em dia está um debate acalorado a respeito de qual estratégia funciona mais, ou essas conversas acabam caindo na ideia de vai da sua conta e risco, e meio que cada um. Existem indicadores de que pessoas são mais adaptadas para serem poligâmicas e outras monogâmicas, embora o que a gente possa observar quando sociedades se tornam poligâmicas, porque muitos falam assim, poligamia é uma construção social. Eu não compro 100% dessa ideia, existe um aspecto social, e também acredito que existe um aspecto biológico também, de o que a gente já vem falando ao longo desse episódio. E mesmo que fosse uma construção social, você precisa me convencer de que a poligamia é uma opção melhor do que essa. E quando a gente pega sociedades poligâmicas, que hoje em dia elas se concentram na África subsaariana, países da África subsaariana, e também países do Oriente Médio, alguns deles. Quando a gente pega sociedades poligâmicas, elas são muito mais violentas. Por quê? Porque lembra que a gente estava falando que mulheres são mais seletivas? Então a mulher detém o capital sexual com ela. Homens às vezes competem entre si pelo favor de uma mulher. Isso é comum ao longo de toda a nossa história, por motivos que não são apenas sociais. Então, quando você transporta isso para o modelo poligâmico, o que acontece? Você tem
mulheres são muito seletivas, lembra? Então, muitas vezes as mulheres, elas acabam se interessando, geralmente falando, por uma minoria de homens que obtêm os recursos, e elas ignoram a maioria dos homens que não têm tantos recursos. Então, sociedades poligâmicas, a gente vê um pequeno grupo de homens tendo todas as mulheres, e as mulheres competindo entre si, e às vezes se matando por ciúmes e inveja das outras mulheres que, às vezes, sei lá, o cara com 7 esposas, né? A 6ª esposa indo pra 5ª esposa e falando, nossa, você tem mais tempo no banho com ele do que eu. Isso, inclusive, pegando um exemplo bem barato, mas você tem também os homens entre si, a maioria deles fica frustrada por não ter nenhuma opção e acabam querendo matar os outros caras, então assim, não é uma sociedade muito ideal. E até uma outra coisa também. Termina. Eu tava falando, desculpa, mas eu tava falando só que isso que eu peguei não é achismo. Isso são estudos feitos em sociedades poligâmicas para entender como que elas funcionam. Sim. E aquela questão também. Uma sociedade poligâmica, ela não é poligâmica pelo sexo. Ela é poligâmica para a reprodução. Então, por exemplo, se você conversar com muçulmanos, com árabes, com egípcios e com diversas pessoas desses lugares, desses locais, hoje em dia, que vamos fazer uma comparação de hoje em dia com antigamente. Hoje em dia a primeira mulher tem que ter os mesmos itens da segunda mulher ou da terceira. Elas têm que concordar com a existência uma da outra dentro da casa. E muitas vezes elas moram até em casas diferentes. E o homem ele tem que prover tudo igual para as mulheres e suas crianças. Sim. Não é o famoso bagunçado. Ele não é assim, eu quero transar com várias pessoas ou ela quer transar com várias pessoas. Eu tenho uma família grande e mais filhos. E isso, assim, apenas os mais ricos nessas sociedades ou as pessoas com mais posses são poligâmicas porque tem essa regra dentro deles, que é, cara, você tem que prover tudo pra mais de uma pessoa. Igual. Não é assim, tipo, a mesma bolsa que eu dei pra um, tem que dar pra B também. Tem que dar pra dois também. Então, perceba, inclusive, como isso concentra poder na mão do homem. Exato. Porque ele agora ele não é só o provedor de uma família, é provedor de várias e intermediário entre elas. Exato. Isso é assim... E se as mulheres não concordarem, por exemplo, a esposa 1 não concordar com a existência da esposa 2, não existe esposa 2. Vai dar Elas têm que concordar entre si. E antigamente, por que eu tô falando que era diferente? Porque antigamente continuava apenas a nobreza de pequenos locais, tinha mais esposas, as famosas concubinas, por assim dizer, principalmente ali na Ásia, por assim dizer. Resistiam muito porque a continuação da dinastia deles dependia da existência de um herdeiro, e se a rainha fosse... Justamente disso. Perdão, continue. Apenas nobres tinham isso, porque nobres tinham mais poder aquisitivo e mais terras. Eles poderiam prover mais, então eles conseguiriam sustentar mais bocas e mais pessoas, e eles precisavam de herdeiros. Sim. Ponto. A sociedade poligâmica, ela não foi feita para o sexo, ela foi feita para maior reprodução. E você tem pessoas hoje em dia querendo ser poligâmicas por uma questão, às vezes, até de prazer, né? Nem para ter filhos e tudo mais, porque a gente já sabe que para ter filhos é pior. Você precisa de 2 pessoas, porque entendeu? até o momento, a gente não consegue escolher homem ou mulher o sexo do nosso filho. Sim. Se hoje em dia a gente não consegue, imagina antigamente. Então, para não ter erro, vamos ter várias mulheres. Para essas mulheres, a primeira dá um herdeiro. E aquela questão, era uma briga interna entre si. Então, como o Caio falou, as mulheres não apenas matavam entre si, os filhos se matavam. Claro. Porque tem o filho da primeira rainha, tem da segunda, tem da terceira, tem o da concubina. E eles se matam entre si. E, por exemplo, veio uma menina, veio uma princesa, veio uma nobre. Eu posso usar ela como moeda de barganha para casar com outra família e juntar posses. Sim. Então, a sociedade poligâmica, ela sempre foi por interesse de bens e reprodução. Ela está no caminho, no segundo, esse do meio. E de extensão da prosperidade de uma família e de reprodução. Ela não está com prazer nem com engenharia genética. Isso é pra você que fala que monogamia só que é uma construção social e poligamia não, alguma coisa do tipo. Cara, não é bem assim. É tão simples. Quando uma pessoa fala, eu sou poliamor, eu acredito no poliamor, não sei o quê, ela não tá falando polifamília. Ela tá falando múltiplos parceiros sexuais. Sim, hoje em dia aqui, pelo menos aqui no Brasil ou em outros países aqui, ocidentais, é mais nesse sentido da pessoa ter a escolha, isso de novo ali da revolução, advinda da revolução sexual que a gente teve no sentido de sexo virar uma escolha pessoal e individual,
que é um interesse estritamente privado, de você fazer o que você bem quiser com isso, de você simplesmente ter quantos parceiros você quiser. Se você quiser ter 30 parceiros, você tenha na mesma noite, às vezes. Então, eu não necessariamente vou argumentar contrariamente à liberdade sexual no sentido da pessoa resolver o que fazer com o dote sexual dela. Eu não vou propagar a noção de que o Estado tem que intervir para determinar com quantos parceiros você tem que dormir ou não. Sim, eu sou mais liberal nesse sentido no quesito de cada qual aí faz da maneira que você faz como achar que tem que fazer. Porque se é bem grandinho, você já sabe o que tem que fazer. Agora, o que eu falaria em relação a múltiplos parceiros ou sexo casual? Eu falaria que tudo em excesso é um problema. E estratégias de sexo a curto prazo, elas estão relacionadas com umas consequências não tão positivas. Desenvolvimento de doenças é um deles, doenças sexualmente transmissíveis. Todos os anticonceptivos têm uma porcentagem ali de erro, às vezes de você passar alguma doença para o seu parceiro ou não. Até porque às vezes você pode usar o anticonceptivo na hora da penetração, mas na hora de fazer sexo oral não. Sim. E às vezes vem doença, se você tem múltiplos parceiros. E além desse quesito de higiene pessoal, de saúde, a ideia hedonista que se atraca na ideia do sexo casual e do sexo libertino, por assim dizer, libertinagem, né? Aquela noção, a gente tem que entender de onde essas ideias surgiram muitas vezes. Hedonismo é um termo que era até neutro, até positivo, né? Lá na época da Grécia Antiga, tudo mais com Epicuro e tal. Mas é uma dessas ideias que, assim como a palavra... Era uma escola filosófica legítima que era baseada em você aproveitar pequenos prazeres da vida. Não de você buscar cada vez mais prazer, mas sim de você tirar prazer de coisas pequenas. Coisas tipo, pequenas da vida. Assim como o Carpe Diem, que é uma noção que foi bastardizada hoje em dia também, como uma ideia liberal, libertina de você fazer o que você quiser, de enlouquecer no seu dia a dia. Era uma ideia do poeta Horácio que ele escreveu nas Odes, de você aproveitar o seu dia da melhor maneira possível. Estava muito mais associada à ideia de memento mori, inclusive, de você aproveitar o tempo que você ainda tinha. Exato. Então, assim, essas ideias, essa ideia existe até a palavra sadismo, ela vem do Marquês de Sade, que é um cara que ele tinha práticas sexuais extremamente devassas para a época dele. E ele era um autor de pornografia. Autor de pornografia, eu li. Um outro conto pornográfico dele, achei bem... É que pra época... É que a gente já época, tá em outro nível. A gente já tá entendeu? em outro nível, mas assim... Mas era uma coisa absurda, assim. Eu li por conhecimento histórico, tá? Só pra deixar bem claro. Tá. Ler Marquês de Sade... Pra pesquisa. Não, eu li pra esse episódio. Ah, é? Eu li pra esse episódio. Mas eu li um outro só pra ter uma noção. Mas Marquês de Sade era um cara extremamente depravado mesmo. Cara, mesmo. tortura, literalmente sadismo vem dele. Você não teria, o termo sadismo não seria baseado nele se ele fosse uma pessoa boa. Vamos colocar assim. Então, assim, eu estou querendo dizer que todo mundo que é libertino sexualmente, ou todo mundo que é poligâmico, ou deseja ser, sem quesito reprodutivo, mas apenas por prazer. Eu estou falando que todas as pessoas que optam por estratégias de sexo casual são sádicas? Não. Mas o que eu estou falando é que existe um momento onde o excesso se faz muito presente e tem consequências negativas. Então, dentro da psicologia, o que foi descoberto existe uma tríade sombria. Essa tríade sombria são 3 marcadores comportamentais que se conectam para determinar comportamentos negativos de seres humanos. Então, psicopatia, maquiavelianismo e narcisismo. Então, psicopatia, pessoas psicopatas, essa tríade sombria ela surgiu por meio dos esforços de se não me engano, acho que era Derek Porros, o nome dele, e um outro pesquisador, e elas surgiram acho que no começo desse século. O estudo inicial vem em 2002. Então, uma noção até recente de que psicopatia, maquiavelianismo, narcisismo. Psicopatia são pessoas extremamente impulsivas, que têm um controle emocional muito grande, elas não têm medo de muita coisa, então elas gostam de fazer muitas loucuras, e elas não se importam de ganhar o que elas querem em cima dos outros, basicamente falando. Narcisistas são pessoas que têm um sentimento muito grande de si mesmas, no sentido de... E quando eu falo de narcisismo e psicopatia dentro da tríade sombria, eu falo de níveis subclínicos normalmente, porque você tem o clínico, então psicopatas clinicamente diagnosticado e narcisistas também. Quando a gente está falando de tríade sombria, elas são tendências negativas que todo ser humano tem. Então a gente está falando de psicopatia, não é que todo mundo pode ser diagnosticado como psicopata, não é assim.
Mas existem aspectos da psicopatia e do narcisismo que são subclínicos, ou seja, não precisa ter diagnóstico, mas você pode ter. E maquiavelianismo é um termo que fala sobre pessoas que são mais frias, sabe aquele frio e calculista? Aquele mais Peaky Blinder da vida? Ele é mais maquiavélico, ele é um cara que ele usa das palavras para conseguir o que ele quer. O narcisista, ele vai tentar roubar o crédito dos outros para ele, muitas vezes. Recentemente, essa tríade sombria ela foi ampliada para uma tétrade sombria e incluíram sadismo ali. Porque entenderam que sadismo, que é o prazer de você ver outros sofrendo dor, está incluído. E sadismo é historicamente associado com sexo. Então você tem esses 4 marcadores nessa tétrade sombria. O que une muitos deles é uma noção muito grande de si mesmo, uma egolatria muito profunda e uma capacidade de manipular os outros para conseguir o que você quer. Sim. Então isso tem a ver com comportamento antissocial. Comportamento antissocial não é o que você pensa que te faz ser uma pessoa, como eu sou uma pessoa diferenciada dos outros, eu sou antissocial, não sei o que, eu gosto de ficar em casa jogando videogame, eu sou tímido. Não tem nada a ver. Antissocial é uma pessoa que não sabe cooperar com os outros. Ela não aprendeu, não se desenvolveu isso. Enquanto que e você tem essa tétrade sombria. Pessoas. Já foram feitos estudos sobre o tipo de pessoa que tem muitos parceiros sexuais, ou o tipo de pessoa que normalmente ela investe mais em sexo casual, até mesmo em detrimento de relações. É o tipo de cara ou de mulher, normalmente homens, mas mulheres também hoje em dia, pelas facilitações por meio da revolução sexual, de chegar e falar pra você, eu não sou um cara muito de relacionamento a longo prazo, não, eu não sou um cara de namorar, eu sou um cara mais de ficar. Eu fico com as pessoas, entendeu? Tá, você fica com as pessoas. Eu não vejo problema de você ter sexo casual de vez em quando. Eu não vou trazer nenhuma perspectiva moralista de falar que você não pode ter sexo casual, de tentar regular sexo dos outros. Eu apenas vou olhar uma literatura clínica que fala que as pessoas que mais tentam ter sexo casual em detrimento de relacionamento a longo prazo são as pessoas psicopáticas, sádicas, maquiavélicas e sadistas. Então, se você está encontrando... eu falei mais cedo nesse episódio que existem homens que gostam de cuidar dos seus filhos e cuidar deles e ficar com eles. Tem os homens que fogem. Normalmente, esses homens que fogem para depois de se relacionar com uma mulher para ir se relacionar com várias outras, eles são caras assim. Eles são homens mais psicopáticos, sadistas, maquiavélicos e narcisistas. Eles podem não ficar assim de início, mas eles podem se tornar assim, porque é um espectro para cada um deles. Então é avaliado como um espectro essa tríade, essa tétrade sombria, né? Então, normalmente foi avaliado, tem muitos estudos falando que sadismo e psicopatia, inclusive, tem muito a ver com escolhas de relacionamento de curto prazo ao invés de longo prazo. É mais correlacionado com homens, porém mulheres que também têm mais sexo casual do que sexo romântico, por assim dizer, também acabam sendo mais maquiavélicas, mais psicopáticas, mais sadistas. E não é bom você se relacionar com uma pessoa dessas. Então, tudo na sua devida proporção. Sim. De novo, eu não vou trazer a perspectiva moralista de aboliremos o sexo casual, mas eu nunca vou recomendar que uma pessoa foque em sexo casual. Imagina você ficar 5 anos da sua vida sem se relacionar com alguém de maneira romântica e só sexo casual. Cara, você talvez não comece como uma pessoa ruim. Mas, cara, imagina você depois de 5, 10 anos só se relacionando assim. Esse é o tipo de pessoa que você quer encontrar? Você pensa no seu filho ou na sua filha. Você quer que alguém se relacione com esse tipo de gente? Com uma pessoa que com um amigo seu. Exato. Um amigo seu se relaciona com uma pessoa assim, que é uma pessoa que ao longo da vida inteira dela, ela só usou outras pessoas para obter a parte prazerosa do sexo, que é o problema. Esse sim é um problema das revoluções sexuais que eu trouxe aqui, o problema de você colocar a dimensão do prazer acima. É justamente e isso acontece mais com homens no sentido de eles se tornarem assim. Porque, de novo, homens são menos seletivos. Então eles são mais propensos já, por natureza, a querer um sexo mais casual. E se eles ficarem nisso o tempo inteiro, eles só vão usar mulheres o tempo inteiro. Sim. E a ideia da revolução sexual, para finalizar, a ideia da revolução sexual de trazer... Tem um aspecto positivo de você trazer mais autonomia para a mulher. Eu não vejo problema necessariamente nisso, nesse desejo. O problema é, você está jogando mulheres em um ambiente, por exemplo, mulheres agora, você pode ali, eu já vi gente falando assim, não, hoje em dia a mulher está no melhor período da vida dela, porque ela pode se relacionar com quantos homens ela quiser,
e ela ainda detém esse controle sobre engravidar ou não por causa da pílula e tudo mais e tal. Você tá pegando mulheres e jogando no ambiente, você tá incentivando mulheres a entrar em ambientes onde só tem homem psicopata, em sua grande maioria. Porque esses ambientes onde você vê homens se relacionando com 30 mulheres numa noite, não sei o quê, isso diferencia a gente dos red pills também. Acho que nenhum de nós três vai falar que isso é legal. Exato. Assim como com a mulher também não é legal. Tudo em suas devidas proporções em relação ao relacionamento. Sim. Uma noite de você pode escrachar, não sei o que, beleza. Uma noite a cada daqui um tempinho, não sei o que tal, cada um decide o que vai fazer da sua vida. Toda semana, todo momento, vivendo uma vida em prol disso, você vai virar expert em manipulação de outros. Sim, e até também usando o mecanismo neurofisiológico. É muito mais comum homens terem esse tipo de ação, de terem mais relações sexuais do que mulheres, por conta justamente da testosterona. Parte da testosterona não é apenas um hormônio sexual, mas ela é muito um hormônio de ser ativo, de ter o drive, aquele famoso drive, a palavra em inglês que é muito específica, que é aquele impulso de você fazer mais atos. Que é o que Freud chamava de libido, inclusive. Praticamente. É engraçado, a gente demorou 1h30 pra citar Freud no episódio de sexo. Sim, Rapaz, e eu vou citar ele também rapidinho. Mas homens, pra gente ter essa quantidade muito maior desse hormônio que, faz chegar na mulher, por exemplo, essa necessidade absurda de eu preciso fazer sexo. É muito maior nos homens. Sim. Sempre foi e sempre será. Até porque quando a mulher tá na época de progesterona dela, diminui o desejo. Exato. E mulheres também têm esses seus desejos sexuais, só que em um nível muito mais controlado. Elas sabem filtrar mais que elas precisaram, evolutivamente filtrar mais. Isso não é apenas ser humano, até vários animais também acontecem isso. Porém, assim como a testosterona faz com que a progesterona faça com que o homem e a mulher tenham relacionamentos casuais muito rápidos apenas pelo curto prazer imediato, a paixão, por assim dizer, alguns neurocientistas, neuropsicólogos, etc., falam que a paixão estaria muito mais ligada não apenas também com a testosterona, mas com a dopamina e a noradrenalina. Por quê? Dopamina é aquele famoso sistema de recompensa. Então eu estou vendo aquela pessoa que eu acho atraente, que eu provavelmente alguma coisa física dela me atraiu, alguma coisa da personalidade dela me atraiu, então o ato sexual vai ser muito bom, porque eu estou atraído por ela. Você já está criando uma expectativa, o seu sistema dopaminérgico já começou ali a disparar neurotransmissor para mandar mensagem e falar assim, é bom a gente conseguir essa recompensa que estamos imaginando. E a noradrenalina, que é um subproduto praticamente disso, que está ligado com o quê? Com foco, com pressão arterial também. A noradrenalina pega muito com pressão arterial. E você começa a ficar focado naquilo. E você começa a ficar focado o quê? Na recompensa. Então você vai ficar mais investido em ter relacionamentos relativamente curtos, porque o sexo, de certa forma, ele é curto. Sim. Assim como relações casuais, elas são curtas. E o seu cérebro ele começa a ficar meio que viciado naquilo, porque é bom. Não apenas o sexo, a sensação de conquista, e é muito comum você escutar de várias pessoas, a sensação de conquista é algo muito bom, de você provar para si e para o outro que você é apto. Principalmente com o homem, que você é apto, que eu consigo conquistar aquela pessoa, que eu consigo flertar com ela e a conversa ser boa. Porém, viram que pessoas com relacionamentos estáveis mais longos, elas têm todos esses processos em uma quantidade muito mais baixa. Porém, a ocitocina, que é o famoso hormônio do amor, que bebês e mães gestantes têm em níveis altíssimos, junto com a vasopresina, que também é um neurotransmissor, porém ele também é um remédio. Ele é um remédio que é usado em cardíacos também, assim como a adrenalina, a noradrenalina. Ele está ligado com a dopamina e ele está ligado também com o afeto. Então, pessoas em um relacionamento a longo prazo, elas têm provavelmente uma fidelidade um pouquinho maior, elas são mais empáticas e elas têm um sentimento de pertencimento e afeto maior. Outra coisa, elas têm uma relação sexual. Pessoas casadas hoje em dia têm uma vida sexual mais ativa do que pessoas solteiras. Sim. Isso não é achismo, isso é pesquisa. E agora vamos pensar isso, essa parte biológica. Então, a pessoa que ela tem muitos relacionamentos casuais e não tem algo tão sério, ela está condicionando o cérebro dela apenas para ter recompensas rápidas. Isso não é bom para ninguém. Assim, está sendo muito falado hoje de uma geração ansiosa, a geração apenas focada na dopamina, nas coisas rápidas. Se até mesmo o sexo está sendo para isso, apenas pelo prazer. A revolução sexual deu muita liberdade para as mulheres em diversos sentidos. Até bom porque elas não precisam ficar tão dependentes de famílias e homens, por assim dizer. Elas conseguem
viver mais e terem mais facilidades. Porém, isso incentivou mais ainda naquele famoso termo que eu não gosto muito dele, mas é do Bauman, que é relacionamentos líquidos. Tudo muito frágil. Sim, sim. Tem algumas coisas que eu não gosto dele, mas isso ele acertou muito bem. Acertou. Porque a gente está condicionando culturalmente a ter coisas mais recompensadoras, mais práticas. E para você construir um relacionamento que necessita de que tenha mais picos de ocitocina, que tenha um pico de vasopresina, é necessário tempo. E tempo que as pessoas não estão querendo ter. Então vamos para o quê? Vamos para o casual. E é por isso que você não pode chegar para homens também e querer incentivar de que testosterona é o cúmulo da sua masculinidade. A sua masculinidade não está no seu nível de testosterona, a não ser que você tenha um déficit. Mas se você tem um nível ok, tá ótimo, porque eventualmente, cara, quando você tiver uma família, vai diminuir. E outra coisa, a testosterona, olha que interessante, a gente fala tanto sobre mulheres terem as suas flutuações hormonais e como elas são ali, elas são que nem a lua, né, que tem várias fases e tal, mas elas são previsíveis, né? Você pode até guiar o ciclo delas, né? O homem que tá expert ali no seu relacionamento com sua mulher até sabe de cabeça quando que ela vai estar num certo ciclo ou não. O homem é imprevisível. Quando você tem um ambiente cheio de homens e entra uma mulher, a testosterona já sobe. Então, assim, o homem é mais imprevisível e a gente esquece isso. E muito disso na história humana, sim, existiu muita dominação masculina em ambientes justamente por essa questão de... Os homens dominaram os espaços, muitas vezes que as mulheres estavam ali engravidando. Então, eles acabaram dominando o espaço e muitas vezes, é óbvio que houveram inúmeros momentos de opressão, houveram inúmeros momentos de cerceamento de liberdades e narrativas foram construídas para trazer a noção de que as mulheres são extremamente complicadas e os homens não, eles são simples. O homem não é simples não, cara. O homem ele tem a aparência de ser simples, mas ele é extremamente imprevisível. Inclusive, comportamento delinquente também tem relação com testosterona, tá? Sim. Até porque quando você tem aquele drive, quando você alcança um objetivo, tá, o que vem agora? É sempre a próxima coisa. E você nunca sabe o que a próxima coisa vai ser. Eu também queria voltar para uma coisa que o Marcelo disse agora sobre o ciclo dopaminérgico e também sobre o que você falou, né, sobre as consequências do sexo casual. Porque o ser humano é um animal que se acostuma. Sim. A gente se acostuma muito fácil. Tipo, aquilo que era o objetivo da nossa vida, em uma semana, vira rotina e chato. E com o sexo isso acontece também. Inclusive, não só com o sexo casual e frequente, mas também com a pornografia, que tá se tornando um problema cada vez maior. Cara, tem muitos famosos falando abertamente sobre isso. Sim, o Terry Crews, ele foi um dos primeiros grandes, mas tem outros também falando sobre. O James Hetfield, do Metallica, ele narrou um documentário sobre. Ainda não é considerado um vício da mesma maneira que outras substâncias são, mas tem muitos estudos comprovando que muitas das consequências de um vício acontecem também na pornografia. Mas olha que interessante. Então, assim, se você está acostumado a ter diversos parceiros, migrar para ter apenas um se torna muito difícil. Por quê? Porque você está acostumado a estar nesse ciclo de constante conquista e tal. E quando você entra em ter um parceiro estável, é a mesma coisa toda vez. Inclusive, é por isso que o fetichismo, acredito eu, é um produto do tédio. Por quê? Porque, cara, é como eu disse, o sexo ele é comum. Até sua mãe faz. Então, a partir do momento que você está acostumado a ter uma experiência sexual de novo, você começa a querer buscar algo. Eu acho que mexi com o Marcelo. Não, é que tipo, são coisas que a gente não precisa falar. Cara, são coisas que a gente não precisa falar. Sua mãe, sua avó. Eu estou feliz. Irmão, deixa eu te contar uma realidade brutal, velho. Eu estou feliz. Eu vim da cegonha. Seu pai viu sua mãe pelada e transou com ela. Eu vim da cegonha. Ele brotou de um repolho. Exato. Sua avó transou muito, porque nossos avós transaram muito, porque eles tinham muitos filhos. Então, a satisfação que você tira de uma experiência sexual, quando ela é parte de uma repetição, é aquele negócio, você transa muito e com várias pessoas e tal, eventualmente aquilo vai ficar chato, você vai procurar alguma novidade naquilo. E é a partir daí que o pessoal começa a virar fetichista de pé, fala pra amarrar, fala pra puxar cabelo, começa... Outra coisa, normalmente pessoas que tiveram muitos parceiros sexuais
quando elas entram num relacionamento de longo prazo, elas têm maior tendência a trair. Sim, até porque... Isso, de novo, não é achismo, isso é pesquisa. Sim, e até aquilo lá, como eu já mencionei antes, se você está deixando o seu cérebro viciado em relacionamentos curtos e você vê a outra pessoa apenas como um meio para um prazer seu e de vez em quando dela, mas não necessariamente o dela, porque nós somos egoístas, é normal nós sermos egoístas. Nós vemos o mundo pela nossa ótica, pelo nosso corpo, a gente não vive o mundo pelo outro. Então, quando eu precisar me importar com alguma pessoa de verdade, aquilo vai ser um choque de realidade muito grande. E você está viciado, você criou um hábito muito grande e muito rápido de ser adquirido de sexo é legal, sexo com mais pessoas é muito mais legal, porque eu tenho mais experiências, conheço mais pessoas, consigo ter mais oportunidades. Conquistar o outro e flertar é bem divertido. Então, pra que eu vou ter um relacionamento longo? Aí você conhece uma pessoa que você acha que vale a pena ter um relacionamento longo e que você realmente começa a gostar dela. Então você começa a subir um nível de interesse e de importância e tempo passando com aquela pessoa. Quando você for criar um apego, quando a sua ocitocina e a sua vasopresina estiverem ficando em picos, aquela sua estrutura psicológica vai quebrar. Porque, tipo assim, um lado você tem a recompensa prática e rápida. Do outro lado você tem a recompensa mais longa. E aquilo vai ser um choque de realidade muito grande. Então a chance de você começar a fazer merda no relacionamento, ou de você evitar um relacionamento, e às vezes evitar de viver coisas boas e conhecer pessoas legais, ou até mesmo que eu já escutei isso de relatos de homens e mulheres que tiveram múltiplos parceiros em si, assim, tipo, mais de 2 por semana, mais de 3 por semana, que é, a outra pessoa se apegou, eu ignorei e acabei machucando o outro. E isso, cara, é um peso muito grande. Tipo assim, eu não quero que meus amigos, que meus filhos machuquem os outros apenas por conta de um sexo casual. Sim, porque eles não deram o valor para a outra pessoa, porque a outra pessoa se apegou, porque ela deu essa brecha durante a conquista, ela talvez não deixou claro todos os termos ali, ou mesmo se deixou. Sentimentos, a gente não controla eles. Liberdade sexual é muito bonito até quando você pensa que poderia acontecer com seu filho, ou sua filha. Aí você começa a ficar um pouco mais conservador. Sim. E assim, quando você desenvolve digamos, um fator de novidade ali, alguma fantasia, alguma coisa que você sente que te dá aquela dopamina extra, por assim dizer, eventualmente aquilo vai te entediar também. E você vai ter que inventar alguma coisa mais radical. E isso vai progredindo, e é assim, inclusive, que você acaba com pessoas como o Marquês de Sade. O Marquês de Sade começou assim. Ele foi transgredindo até o momento em que você transgride até não poder voltar mais. Então, assim, é muito legal a gente pensar em revolução sexual. Vamos falar dos teóricos da revolução sexual um pouquinho, sobre os costumes meio bizarros deles? Porque a partir do momento que você questiona muito... Então, quais foram alguns dos principais proponentes de maior liberdade sexual e revolução sexual? Cara, a gente tem Foucault, Sartre, Simone de Beauvoir, Sartre. Esses 3 cidadãos aqui, joga no Google. Foucault, Simone de Beauvoir e Sartre, petição francesa. Eles assinaram uma petição francesa para que crianças pudessem ter relacionamento sexual com adultos na França. Afinal, que para eles o sexo e o tabu sexuais eram atos e leis morais que castravam de os dominação. outros. Afinal, a inocência da infância também é uma construção social, galera. Exato. Então, se você acredita que tudo é uma construção social que deveria ser transgredida, existe um momento que você transgrediu muito em que você tem que voltar, irmão. Porque sim, algumas regras sociais foram colocadas lá por objetivos muito claros. Ninguém quer ver criança transando com adulto. Exato. Então... Exceto pedófilos. Quando você transgride esse tipo de construção social, é o momento de você voltar para o mundo dos vivos, cara. Sim. E até também pegando pessoas que vieram, de certa forma, um pouquinho antes deles. Me corrija também se eu tô falando cagado ou não. Mas o Jung, ele vê o sexo também como uma certa forma de balanceamento entre ânimos e ânima. Um balanceamento mais físico. Do aspecto feminino e do aspecto masculino que a gente tem, tanto o homem quanto a mulher tem ambos, entrando em uma maior sintonia, por assim dizer. E Platão também falava muito que o Eros, ele não deve ser abolido, porém ele é como se fosse uma porta de entrada um pouco menor para você aproveitar outros amores da vida. Eu gosto da ideia... Eu não citei muito Freud aqui, porque Freud, apesar de falar muito sobre sexo,
ele entendia que sexo é um dos instintos primordiais do ser humano, e eu entendo que sim, é um dos, mas ele não governa a nossa vida por inteiro. Exato. Eu prefiro a noção de um relacionamento que vem justamente da versão junguiana, que é o homem e a mulher, eles se voluntariam para sacrificar um pouco da sua individualidade em prol dessa relação conjunta, para que eles possam se desenvolver continuamente em conjunto. E nisso, nessa relação, eles se tornam melhores do que eles seriam se eles estivessem sozinhos. Exato. Eles perdem uma individualidade que eles tinham, que foi muito propagada pela Revolução Sexual, por exemplo, mas eu acho importante você ter essa liberdade, olha que legal, eu acho importante você ter essa liberdade, mas você voluntariamente, não por meio de determinações de Estado, que querem não sei o quê, voluntariamente sacrificar um pouco da sua individualidade, sacrificar sua testosterona se for homem, ou sacrificar seus potenciais múltiplos parceiros se for mulher, para ter uma relação com uma pessoa na qual vocês dois se desenvolvam juntos. Sim. E até também, como a gente mencionou muito no episódio de amor, e um dos pilares daquele episódio foi Ortega Gasset, ele fala muito sobre essa necessidade, como você falou, desse sacrifício para um bem maior. Seja uma família, ou seja um bom relacionamento que eu possa aproveitar a vida com outra pessoa que eu amo e que eu faria de tudo ao meu lado. E o sexo, ele faz parte disso, porque, novamente, tem muitos casados, a gente tá tendo uma onda de divórcio muito grande. Porque parte das brigas do casal envolvem sexo. E assim, casados estão transando menos porque é a mesma pessoa, a rotina, fica mais cansada, etc, etc, etc. E isso começa a criar pequenas neuroses e brigas dentro do relacionamento, porque o sexo ele também mostra muito afeto. Sim. E ele é uma coisa muito importante pra você demonstrar desejo. Eu ainda desejo você, eu ainda desejo aquela pessoa que eu amo. E se você não tem essa manutenção, e se você não tem esse interesse, o outro instintivamente vai pensar assim: não estou sendo mais tão atraente, eu não sou mais tão atraente. Exato. Aquela pessoa que eu me importo, que eu dei metade da minha vida, que eu casei, que eu amo mais que tudo, não vê importância em mim. E isso começa a virar uma agressão. Sim. Então a falta de sexo também, o sexo em excessividade é um problema, porque você não é um animal. Mas também a falta de sexo é um problema. Você não é um animal. O Ernest Becker, que é um psicólogo que ele é até freudiano, ele traz uma noção muito interessante no livro dele, A Negação da Morte, que ele vai falar que sexo, o sentimento de vergonha que muitas pessoas têm depois de ter um relacionamento sexual é porque você regrediu a um estágio primal do ser humano. E o ser humano é um ser consciente, a gente gosta de estar consciente. Quando a gente sacrifica a nossa consciência pro sexo, se aquele momento não foi muito bom, se aconteceu alguma questão, você se sente sujo, porque você regrediu para um nível que você não gosta de... É por isso que tem tabu, né? Porque você faz coisas com o seu corpo que normalmente você não faria. Então é aquele negócio de você voltar para aquele ímpeto, né? Aquela coisa de quando você tá no sexo, você não tá pensando em mais nada, só no sexo, né? Como um espírito que te possuiu, né? E se não utilizado de maneira sábia, vai causar vergonha, vai causar nojo de si mesmo, às vezes. Muitas pessoas têm nojo de si mesmas, às vezes. Assim como também pode aumentar o interesse no outro. Sim. Assim como o sexo com uma pessoa que você ama, ou com uma pessoa que você não gosta, pode causar nojo, porque você fez um impulso, ele não queria. O sexo com a pessoa que você ama, você pode começar a gostar até mais daquela pessoa. Sim. Porque é um momento de intimidade muito... É muito delicado, por assim Sim, é um negócio dizer. que não dá pra você aprender aqui. Por isso que o nosso propósito não é necessariamente explicar sexo morfologicamente, anatomicamente. Até porque a gente acha que nenhum Kama Sutra vai te ensinar a experiência de sexo. Você precisa praticar. Todos nós sabemos, inclusive, que ouvintes do Farol são amplamente ativos sexualmente. Do Farol. Viramos um sarau agora, daqui a pouco. Eu já estou me controlando para não falar falou o tempo todo. Mas... Falo. Mas todo mundo sabe que os ouvintes do Farol são extremamente ativos sexualmente. Eles são todos garanhões e sedutoras. É isso. Tá certo. Tá certo. Eu acho que a gente pode ir, talvez, encerrando a conversa já? Tudo bem, eu tenho uma última coisa que eu queria... Adicione. Que eu queria Por mencionar. favor, por Coloca favor. na Essa mesa. questão de justamente a constância e o tédio do sexo, o fora do doméstico. Um estudo que saiu e que demonstrou que casais que esperam até o casamento para ter relações sexuais tendem, no longo prazo, então ali na marca dos 5 anos, a ter uma maior satisfação com a relação à vida sexual do que casais que tiveram relações antes. É porque é muito complicado. Pode terminar, perdão. Em grande parte, por causa desse fator de Novidade. e também de, tipo, é como se fosse uma recompensa por você abrir mão da sua de parte da sua individualidade. Porque antes disso,
se você já tá vivendo junto com a pessoa, se você já tem sexo regularmente e tal, quando você casa, você só ganhou responsabilidades, né? Então tem esse elemento de... É porque, quando a gente fala de casamento, eu tenho alguns amigos casados. É uma coisa muito complexa, porque pra você entrar numa rotina é muito fácil. É muito simples ali. E, tipo assim, para o sexo acontecer, dois têm que querer. Então, se um teve um dia estressante no trabalho, se estressou com alguma coisa, a chance de querer ter o ato do coito, por assim dizer, ali com o seu parceiro, com sua pessoa amada, diminui, porque você tá estressado semana, você quer comer alguma coisa confortável, você quer descansar a mente, quer dormir, é isso. Isso assim, mano, você já conhece a pessoa, meio que é isso. E o problema de muitos casais que eu vejo que tem realmente uma queda, porque você não tá mais conhecendo a pessoa, não tá naquele auge da paixão, da dopamina, da testosterona, progesterona, etc, etc, etc. Porém, é muito difícil você ter o fator de novidade, e no casamento é muito necessário isso. Casais que tem, tipo, que eu conheço, que estão há muito tempo juntos, ou têm um bom relacionamento, eles têm um clima de namorado. Então, por exemplo, em vez de ser aquele casal rabugento, que, tipo, você tá de pijama de novo, não te quero, tipo, ela não me quer quando eu procuro, ele não me quer quando eu procuro. Tem encontros. Eles têm encontros, eles se arrumam para o outro, eles tentam trazer novidade. Porque, como você falou antes, o ser humano ele se cansa muito rápido. Sim. Então, tipo, a longo prazo, casais que, tipo, não têm relação sexual até o casamento duram mais tempo. Mas vai ter um tempo que eles vão se cansar do outro. Assim, mas... E você sempre vai ter que fazer uma manutenção do relacionamento, até mesmo namorando. E a questão do sexo antes ou depois do casamento depende muito dos objetivos e da motivação que os dois têm e a visão que os dois têm em relação ao sexo. Se tiver um pouco diferente entre as duas pessoas, vai ser difícil de ter essa manutenção. Os dois precisam ter esse compromisso juntos, né? Porque caso contrário... se um não quer, eles não fazem, gente. Não vai, essa é a regra. Não vai acontecer. Exato. E tipo assim, num relacionamento, até amizade tem que ter uma manutenção. Agora imagina um relacionamento amoroso, que você conhece aquela pessoa de cabo a rabo. Literalmente. Às vezes até demais. Então, tipo, se você viu cirurgias ou coisas do tipo, ou ferimentos muito graves. Mas todo relacionamento precisa de uma manutenção ali. E o sexo com um relacionamento casamento, ninguém aqui é casado. Eu tô falando isso por sim, exato. Visão. Exato. Visão e teorias. A gente nem quer pagar de moralista nesse sentido. A gente tá trazendo dados, certas questões que podem ajudar você a pensar nos seus futuros relacionamentos, como ajuda a gente a pensar nos nossos, em quesito de excessos, né? Excessos. E aquilo lá, imagina que no excesso começo... Desculpa, Marcelo. Mas assim, excesso de libertinagem e excesso de puritanismo. Exato, porque, tipo, por exemplo, no início de relacionamento, todo início de relacionamento, você leva muito a pessoa pra sair, vocês saem muito pra jantar, vocês conversam muito, estão muito conhecendo, e do nada vocês começam a diminuir essa frequência. Vocês começam a conversar menos, porque vocês conhecem mais o outro. A conversa começa a ficar mais rotineira. Vocês não saem mais tanto por motivos X, Y, Z. Você não tá querendo conquistar em pessoa aquela pessoa. É claro que vai ter uma queda. Olha, o patamar estava muito alto e do nada começou a decair. Então, tipo, não tem estudos aqui, não é estudo de caso aqui. Eu não tô pegando artigo, não tô pegando nada muito teórico, com grande embasamento. É mais de vivência, que eu vivi no meu relacionamento e que eu vejo nos outros. Evidência anedótica, Exato, é empírica. Que é, se o sexo ele é importante também no relacionamento, e você tem que fazer uma manutenção antes do sexo. Porque até mulheres, elas começam um processo de vamos transar muito antes que o homem. Tem toda a conversa, a roupa, processo o cheiro, de vamos transar. O processo de vamos transar. A conversa, se você foi legal com ela semanas antes, porque ela vai lembrar se você foi cuzão ou não. E até o homem é muito mais simples. A gente fica, qualquer coisa tá ali. Ponto. A mulher não, ela é muito mais complexa. Sim. Então, tipo, imagina que você não fez nada pro seu relacionamento ser bom. Você quer que o sexo seja bom? Puta que pariu, né? Exato. Não é tão simples assim. O bom dia faz parte do sexo, gente. Bom dia faz parte do sexo. Como você tratou a pessoa antes, se você fez minimamente para continuar atraente para o seu parceiro sexual, conta também. E se você não tiver essas manutenções diárias e pequenas, o sexo vai decair e o seu relacionamento ele pode acabar. E é por isso que pessoas que têm essa cultura de relacionamento casual se tornam vazias, cara. Se tornam vazias. Se elas não se tornam vazias, talvez elas tenham um prazer nisso e aí entra na teta de sombria, mas é isso ou ficar vazio, entendeu? E é uma cabeça vazia ou um saco vazio? Acho que a ideia do hedonismo, ele é a justificativa de muitas pessoas que não sabem integrar a sua própria sexualidade num todo coerente. Sim. Então, assim, a pessoa ela tem um problema
de ela não conseguir segurar o seu impulso sexual. E ela justifica isso com hedonismo e com libertinagem. Ela fala, não, isso é normal. Não, todo mundo faz isso, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que ser poligâmico, não sei o quê. Isso não é a pessoa realmente acreditando nisso. Só quer transar. Ela só quer realmente transar porque ela não consegue ficar sem transar. E Ela é uma pessoa que não se controla. E ela não quer ter ela não quer criar um vínculo muito forte com aquela outra pessoa, porque isso vai cortar outras possibilidades pra ela. Também. Então, Mas ela também não quer a dor emocional de ser rejeitada. Então ela fala, fica aqui, eu vou transar ali, mas fica aí. exato. Ela quer ter a certeza que ela vai ter o sexo. Exatamente. Então, bem, acho que é isso. Vamos encerrando a conversa então. Vamos fazer conclusões aqui finais. Tá. Agora vem o momento, hein? Cada um, vamos lá. O que é sexo? Começando no Por Marcelo. favor, responder com palavras e não rações. Eu acho que sexo ele é tanto um impulso primordial biológico para a preservação de vida, mas ele também pode ser algo que ajude o corpo fisicamente a encontrar lugares maiores do que apenas o físico e estreitar relacionamentos, assim como também pode estar ligado com atos políticos e culturais, seja de tabus ou falta de tabus. Mas ele é um produto biopsicossocial que abrange o ser humano de diversas formas possíveis. Sim. Show. Eu acho que ele é o ato gerativo humano por excelência. Ele cria não apenas outros seres humanos, o que já é por si só extraordinário, mas ele também cria sociedades, ele cria relacionamentos, ele cria arte. Boa parte da arte romântica é alguém querendo transar. Ou falando como eu não consigo transar. Mas ele é justamente a força gerativa humana se expressando na nossa própria natureza, no nosso próprio corpo. Bem, já dizia o grande filósofo Piton, discípulo de Karl Marx, tudo que você faz na sua vida é pra comer alguém. Que isso? Ele fala exatamente assim. Calma, Kizer, mas por que usar esse vocabulário tão chulo aqui no final do Eu episódio? esperava mais de você, Kizer. Eu me segurei Kizer, por 2 horas. Que coisa, Isso que ficou meio coisa estranho, mas ok. feia, cara. É, Você se segurou no episódio de sexo, você se segurou por 2 horas. Exato. Entendi. ele tá usando um Entendi. vocabulário Como tão você chulo sente agora. sobre isso? E agora estou liberando. E aí? Você tá liberando do meu lado. É isso. Que vocês se ajeitaram todo, né? Eu me afastei. Pois é. Tá difícil aqui, Marcelo. A gente viramos Tô presa. quase saindo da câmera aqui. Viramos presa O do caçador. enquadramento, viramos. Agora, sexo. Cara, é um impulso e um instinto que eu acredito que ele não é aquilo que governa os homens no sentido de a gente justamente se difere de outros animais no sentido de a gente poder fazer algo com o nosso impulso sexual, no sentido até de controlá-lo ou atenuá-lo quando for necessário, que é o que uma pessoa madura faz. E eu combino as respostas de vocês dois e falo que é justamente isso, é a ponte para a geração de mais vida, é o ato miraculoso, quando bem integrado, bem ocasionado, e que eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de poder experienciar ou não, no sentido político e social da coisa, mas estar cientes das consequências, e é mais um desses impulsos que você tem que integrar ao longo da sua vida, assim como muitos outros. Sim. E não apenas aquilo pelo qual ninguém quer ser. Eu acho que é muito baixo e muito vazio você considerar o ser humano como uma máquina de fazer sexo, entendeu? E pessoas se preocupando com a sua sexualidade em níveis extremamente preocupantes. Sim. Então, a gente não falou aqui nem sobre orientação sexual, nem sobre outras questões Não como cabe. gênero e tudo mais, que a gente Não achou que não cabe o cabia, episódio, não era nem a sabe? direção que a gente queria tomar. Olha o tamanho desse episódio já, gente. Já Não tem como. 2 horas isso aqui. Mas eu acho que é isso. Eu acho que deu uma boa conversa. Se você achou essa conversa interessante, pode deixar um comentário falando que você discorda ou concorda com a gente. Se você gostou, dê um like aqui. Se não gostou, dê um compartilhe. dislike Dê um também. dislike também. Se você... Comente porque não gostou, dê engajamento. Se aparecer o botão de hypar, deu hype. Se você acha que alguém se beneficiaria dessa conversa, compartilhe com outras pessoas que você conhece também. E nos siga se você gosta desse tipo de conversa e gostaria de ver mais. Você. Exatamente você. Você que está nos assistindo agora. Pessoa que Se queria você- saber o que é sexo, hein? Eu tô com Você medo que do está que nos vai assistindo e não é inscrito, eu quero que você saiba que se você não se inscrever agora, você nunca mais vai transar. Nunca mais. Eu acho que essa é a maior maldição que o Kiz já lançou. Vai crescer teia de aranha.
Não Tá tem nem certo. comentários pra isso. Então, é isso, né? Acho que a gente vai finalizar aqui, então. Acho que é. Obrigado aí pela consideração, Pela atenção. pela paciência, pela atenção. Uhum. Pra você aí que ficou aí 2 horas pra tentar entender o que é sexo, né? Uhum. Espero que você tenha entendido agora. Ou saiu com mais dúvidas. É isso aí. Aí ficamos no aguardo aí de Sexo 2 aí. Sexo 2, aguardem. O Vai retorno. lançar o retorno. Vai sair O react. Sexo 2, o inimigo agora é outro. A gente vai fazer unboxing. Deixa eu fazer um unboxing. Até mais, gente. Obrigado. Adeus. Até mais.